conhecimento espiritual. Se ele não tiver conhecimento espiritual, é melhor desistir e não tentar fazer a tarefa. Desiste, vai fazer outra coisa. Mas para que a gente... Acho que eu não vou usar o microfone. Uma boa noite para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos a esse nosso momento de estudo. Como foi colocado no começo, nós não faremos intervalo. Vamos tocar direto para a gente ganhar o máximo possível de tempo nesse nosso objetivo. Hoje nós temos para discutir o chamado dialogador da reunião mediúnica. Eu sou muito antigo no movimento espírita e na época que eu era menino não se chamava dialogador, se chamava doutrinador. O doutrinador é o mesmo dialogador, mudou de nome porque doutrinador é uma coisa muito autoritária. Eu vou te doutrinar, parece que eu vou catequizar a pessoa, parece que eu vou converter a pessoa. E para tirar esse aspecto mais endurecido, mais enrijecido, mais recentemente passou-se a utilizar o termo médium dialogador. Mas como eu sou velho no movimento, vez por outra eu vou obtrair. Quando eu falar doutrinador, entendam dialogador. Eu também me confundo. Ok? Vamos lá, então. Para a formação do chamado dialogador, é necessário que ele possua 3 características distintas. O dialogador, ele precisa ter 3 competências para que ele consiga fazer um bom trabalho. Essas competências são, a primeira delas, conhecimento espiritual. Se ele não tiver conhecimento espiritual, é melhor desistir e não tentar fazer a tarefa. Desiste, vai fazer outra coisa. Mas para que a gente consiga fazer essa atividade, eu preciso ter conhecimento espiritual. Esse é o primeiro atributo que ele tem que ter. Aí tem um segundo atributo, o segundo é, vou falar depois, não vamos saber agora. E o terceiro também vou falar depois, não vamos saber agora. Mas, no começo da nossa discussão de hoje, o conhecimento espiritual se impõe como uma peça fundamental para o trabalho do dialogador das reuniões mediúnicas, que se chama, na verdade, de conhecimento espiritual. É a base que a doutrina espírita nos entrega sobre alguns pontos que são essenciais para um bom entendimento da mensagem espírita, como, por exemplo, a vida espiritual. Eu não entender como funciona, como é a dinâmica, o que acontece no mundo espiritual, eu não tenho competência para que eu consiga me apresentar para essa tarefa. Por exemplo, eu preciso, dentro da vida espiritual, ter um contato mais estreito com a nossa situação após a morte. Um bom dialogador, ele precisa saber que, após a morte, o destino das criaturas não é o mesmo, porque existem diferentes situações que nós podemos nos encontrar após a nossa desencarnação. Observando as obras espíritas que tratam sobre a vida no mundo espiritual, e aí você pode juntar a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, a obra de André Luiz, a obra de Manuel Filomeno, de Otília Gonçalves, a obra de Irmão Jacó e de tantos outros autores espirituais que nos revelam a vida no pós-morte, nós podemos dizer que existem, na verdade, destinos diferentes dos espíritos após a desencarnação. A bem da verdade, existem 7 destinos diferentes que o espírito pode ter depois da morte. Esses 7 aí não tem nada de cabalístico, tá? É só porque é 7. Foi contando, deu 2, 3, foi 7. Vamos lá. Primeira situação que pode acontecer,
E nós precisamos saber disso para um bom trabalho na mesa mediúnica, para que eu consiga realmente bem atender uma entidade que se manifesta. Precisamos saber que existem pessoas que, após a morte, estão vinculadas ao seu próprio corpo físico. Desencarna, mas não desenlaça do corpo, fica preso no corpo físico. Experimenta uma série de dores exatamente pelo fato de estar vinculado ao corpo material. Não é a situação mais frequente, mas ela também não é rara. Acontece com uma certa frequência isso. Então, não nos deve causar estranheza a única uma entidade que ela está presa no corpo dela, que ela foi sepultada, que ela não consegue sair, que ela está dentro do caixão, socorro, me ajuda, o que aconteceu, estou preso. Quem são os espíritos que passam por essas experiências? Existem 4 tipos de espíritos que fundamentalmente passam por isso. Os materialistas, porque não sabem da vida após a morte, têm uma tendência a isso. Segundo, os que são apegados ao corpo físico. Tem gente que tem fascínio pelo seu próprio corpo, que endeusa o corpo que tem, investe um dinheiro danado nesse corpo. Faz um investimento aí de milhares, centenas de milhares de dólares. Como é que o cara vai largar o corpo depois que morre? Tem um investimento, você não vai largar seu investimento. Então a gente fala muito de casa mal assombrada, mas tem corpo mal assombrado. O cara não larga o corpo, por quê? Porque ele teve uma vida inteira voltada para cultuar este corpo. E eu não estou dizendo com isso que a gente tem que se largar. É o excesso, pelo amor de Deus, é o excesso em que as pessoas veneram esse corpo e, evidentemente, isso pode gerar algum tipo de problema. O terceiro grupo são os sensuais. Por quê? Porque eles têm o corpo não por conta da beleza em si, mas na busca dos prazeres, da sensualidade, dos aspectos mais ligados à afetividade desregrada, à sexualidade desregrada. Esses também ficam vinculados ao seus corpos. Também têm uma tendência, né? Isso não é uma obrigação, a ficarem vinculados. Então, se eu não tenho uma visão de que existe vida após a morte, se eu sou muito apegado, apaixonado pelo meu corpo, se eu vivo uma história de sensualidade, ou eu sou uma pessoa vaidosíssima, não do corpo, mas da posição que eu ocupo. Então, de repente, eu sou o rei da Inglaterra. Não deve ser fácil você ter um rei e, de repente, desencarnar e as pessoas te chamarem pelo nome, pelo apelido. E aí, tudo bem, Pedrinho? Aí, não, eu sou Dom Pedro I. Não, agora você é Pedrinho. Pedrinho. Ou seja, eu passei uma vida inteira como uma grande autoridade, eu fui uma pessoa importante na sociedade, eu fui um desembargador, eu fui um ministro, eu fui um presidente, eu fui um rei, fui um duque, fui um imperador, fui alguma coisa desse gênero. Então, quando eu tenho uma vida muito vaidosa, eu também posso ter essa história. E a consequência disso é que, lamentavelmente, as pessoas que vivem essa história acompanham frequentemente a decomposição do próprio corpo. Não é Deus que faz, mas são as vinculações que o espírito estabeleceu para si mesmo e não facilitam a desconexão do espírito, que é ele mesmo que se prende. Não é Deus que amarra, é o próprio indivíduo, pelas suas crenças, que não se desprende. Segundo lugar, segundo que eu digo, novo lugar para onde nós podemos ir após a morte. Esse é bem mais frequente que o primeiro. Chama-se, aqui é crosta ou crosta aqui? Chama crosta ou crosta? Crosta. É crosta? Tá, aqui de onde eu venho é crosta, mas tudo bem. Na crosta, se eu errar, na crosta, o cara fica aqui, ele desencarna, ele não fica ligado no corpo, ele fica ligado na vida terrena. Então ele vai trabalhar, ele fica em casa, ele fica no hospital, ele vai para o baile funk,
ele continua vivendo a vida dele. Ele não vê mudança. Ocorre apenas a separação do corpo físico, mas ele não compreende claramente o que está acontecendo. Isso é extremamente comum nas nossas reuniões mediúnicas. Pessoas que estão na crosta porque não conseguiram entender o estado em que se encontram. Quem fica assim? Os ignorantes, não sabem de nada mesmo, almas iniciantes no processo evolutivo, não conseguem alavancar uma modificação, às vezes ficam por aqui mesmo, sem grandes conhecimentos espirituais. Os alienados, um monte de gente que completamente perdido, gente. Perdido, não sei, eu não sei de nada, não sei eu, não estou entendendo, não sei, ninguém fala comigo. Também os inconscientes, as pessoas que viveram a vida apenas olhando para a vida material, nunca se preocuparam com a vida espiritual, nunca foi preocupação. Nem sei se tenho espírito. Eu quero a vida material, então eu acordo de manhã, vou trabalhar, volto, saio de novo. Sou uma pessoa muito ligada às experiências terrenas, espíritos ainda sem consciência desperta. E aí, por isso, acabam ficando muito vinculados ainda às experiências terrenas. E um quarto grupo, os apegados à posse. Esse aqui é o da casa mal-assombrada. Isso não é corpo mal-assombrado. Isso é casa mal-assombrada, fazenda mal-assombrada. O cara tem paixão pela fazenda e não larga. O sujeito morou naquela mesma casa 50, 60 anos, ele vai ficar ali. A tendência é que ele não consiga sair. E está tanto tempo ali, ele casou, criou os filhos, ficou velho, criou os netos, o marido morreu, ela ficou sozinha na casa. Aí ela desencarna, ela tem dificuldade de se desembaraçar. Exatamente porque desenvolveu, sei lá, uma espécie de posse por aquele lugar. Então tem casa também mal-assombrada, tem marido mal-assombrado, porque... Sim, a pessoa desencarna e não quer sair de lá. Não, é meu, não vou para ninguém. Negativo. Então você tem todo tipo de população. Tem gente que fica dentro de casa, não é porque não quer sair daquela casa, é porque nem sabe. Aí fica cuidando das panelas, fica ainda andando por dentro de casa. No hospital, isso é o que mais tem. É o que mais tem. E na reunião mediúnica isso dá demais, porque estão na crosta e, portanto, não conseguem se desvencilhar. Característica dominante deles é que eles estão em busca dos seus próprios interesses. Então, eles estão em busca dos interesses que é um deles. E a gente fica no trabalho, presente no trabalho, não sei no trabalho. Terceiro destino que nós podemos ir, é um lugar chamado umbral. Tem muita gente que pensa que umbral é porque a porta tem uma portal que é o umbral. Não, debaixo do umbral da porta. Então o pessoal pensa que o umbral é porque tem um portal. Não. O nome umbral vem do latim. Existe uma palavra, sim, umbro ou ombro, que é sombra. Existe a luz e existe a treva. E existe um trem no meio dos dois, ali, a sombra, a penumbra. O umbral é esse negócio, que não é luz, mas não é treva. Não é escuridão, mas também não é luz. É um umbral. É um local sombreado, de sombras. O sol nunca fica vibrante no umbral. É um lugar bem feio. Bem feio. Tem gente que diz assim, eu tranquilo, porque se um dia eu for para o umbral e eu sei que faço uma prece, alguém me leva. Eu quero ver o cara se arrumar para fazer uma prece no umbral. Porra, que é um lugar pavoroso. Você ouve gemido, choro, gritaria, uivo naquela escuridão. Você não sabe de onde vem o perigo, você não sabe onde é que você está.
dá medo, é um lugar que dá muito medo. Eu comparo um umbral com a floresta amazônica, assim, que imagina você cair num avião e pula de paraquedas no meio da floresta amazônica de noite. Aí você vai procurar uma árvore para dormir. Quantos ruídos diferentes existem na floresta de noite? Aí, aí, meu Deus, qual desses é que vai me comer? Porque você não sabe nem onde você está. Deve dar um medo terrível você ficar na floresta, na escuridão, você se proteger. Umbral é um lugar onde existe um desespero muito grande nas pessoas, porque as criaturas que estão neste ambiente são as vítimas do remorso, não é arrependimento, as que estão sendo consumidas pelo remorso, os viciados que estão sentindo a falta daquilo que tinham, estão no desespero da carência do que queriam, os que se sentem fracassados diante do que não fizeram e os hipócritas, aqueles que apresentavam uma face daquilo que verdadeiramente não eram. Esses são, na verdade, os chamados habitantes típicos do umbral. O umbral é um lugar onde não tem nenhuma construção assim. Os habitantes do umbral, eles estão tão enlouquecidos que eles não conseguem botar um tijolo em cima do outro para dizer, não, vou fazer uma casa para mim. Eles dormem em cavernas, em grutas, a vegetação é parca, tem muita lama no chão, estão fileiras de água, não tem um rio caudaloso, não tem escarpas, montanhas sem vida. É bem complicado. Um local bem, bem ruim de ficar. E não tem mando. Eles estão tão angustiados que ninguém tem condição nem de dizer assim, não, eu vou mandar em ti, obedece a mim que eu vou mandar em você. No umbral, todo mundo grita e ninguém se entende. É um lugar de muita dor. Muita dor. Mas não é o pior. Tem lugar pior. O umbral, com essas características todas, leva como resultado dessa região uma característica dominante nesses indivíduos, que é a culpa. O que faz as pessoas estarem nessa condição é a culpa por aquilo que fizeram. Então, nós temos depois uma quarta região, que é pior do que essa, que chama trevas. Trevas é bem diferente de umbral. Não pode se dizer que é parecido. Porque os espíritos do umbral estão todos chorando, lamentando, desesperados, angustiados, sem conseguir se organizar socialmente. As trevas têm organização, tem mando, tem quem manda, tem quem obedece, tem quem lidera. Aqui no umbral é o crime desorganizado e nas trevas é o crime organizado. As entidades do umbral choram, as das trevas não. Mas têm o coração endurecido. É um outro padrão de espírito. Nas trevas são as entidades diferentes. Em vez de ser os viciados, são os viciantes, são os que empurram as pessoas para o vício. São os que promovem o ódio. Os que incitam o ódio. São aqueles que planejam o mal. As entidades perversas estão nas trevas, elas não estão no umbral. Quando fala treva, não é para ninguém pensar que lá é tudo escuro e que ninguém consegue. Não. Em termos de claridade, é parecido com o umbral, é também esfumaçento, assim, escuro, o sol não apresenta a sua claridade, é um local sombrio também. A treva não é no sentido externo, é no sentido do interno das criaturas, dentro de nós. Então, os endurecidos estão aqui. Os obsessores que se reúnem aqui, nas trevas. A treva é o lugar onde existe a presença das entidades. Aqui, você tem todo tipo de estrutura que tem na nossa vida moderna. Lá tem consórcio. Lá tem consórcio. Nós quatro nos juntamos e vamos obsidiar os nossos perseguidos. Vai todo mundo para o primeiro, depois vai todo mundo para o segundo,
É melhor, vai todo mundo junto, obsidiar o meu. Depois vai todo mundo obsidiar o seu. Depois vai todo mundo junto, obsidiar o dela. Então a gente vai só trocando. Existe consórcio, existe terceirização. Eu até nem conheço a pessoa que eu estou perturbando, mas alguém me pagou para que eu fizesse isso. Recebi uma paga por isso. E as pagas são as mais diversas possíveis. Existem diferentes formas de pagamento. Uma das formas de pagamento mais comuns é fluido vital. É dar para as pessoas, para os espíritos fluido vital. Os encarnados, aquela energia densa que a gente tem, e os alimenta no mundo espiritual e se sentem vivos. Fazendo uma comparação grosseira, o fluido vital no mundo espiritual é a nossa cocaína. Estão viciados porque se sentem vivos, se sentem ótimos. Então, eles vão atrás de quem possa doar. Então, por isso que existem os chamados vampiros, né? As entidades vampirizantes estão nas trevas. No umbral, se tiver vampiro, o dente já até caiu, coitado, que ele já não sabe. Nem sabe, mas nem o nome dele. Ele está pensando, não quero saber de mais nada, não quero saber de mais nada, ele não tem condição de saber mais nada. Um parêntese, a gente vê no livro Nosso Lar, logo no capítulo 1, umas entidades que passavam e diziam para o André, você é suicida, é suicida. Não é que eles diziam que ele era suicida, se no umbral ninguém tem lucidez. É porque eles não são do umbral, eles são das trevas. Eles vão lá só para perturbar os outros. Vão só para perturbar as pessoas, vão agitar e impor culpa nos outros, como se eles fossem... Nas trevas, então, a grande tônica é o poder. Ali tem quem apanha, tem quem está preso, tem castigo, tem coisas. Muitas coisas. E a gente vai ver isso em reunião mediúnica. Entidade que diz, não, eu tenho que fazer, porque senão eu vou ser castigado, eu vou apanhar, vou ficar preso. Porque são entidades que foram manipuladas por espíritos perversos, trevosos, lideranças trevosas, que tomam essas pessoas e as escravizam, as subjugam e oferecem para elas algum tipo de recompensa como paga, e elas ficam subjugadas ao seu mando. Eu não preciso dizer que essas são situações temporárias, né? Estou no corpo, vou sair do corpo. Estou na crosta, vou sair da crosta. Estou no umbral, vou sair do umbral. Estou nas trevas, também vou sair das trevas. Ninguém vai ficar aqui eternamente. Quinta região. Quinta região, para melhorar um pouquinho, está muito ruim. Quinta região, posto de socorro. Posto de socorro é um local do mundo espiritual, geralmente ligado a uma colônia, mas é um local, tipo um pronto-socorro, que atende as entidades, tanto das regiões como vindas da Terra. Desencarnou, vai para onde? Vai para um posto de socorro, estabiliza a pessoa ali, depois leva para onde é de direito, quando ela tem condição de ser socorrida. Então, nós estamos sob a tutela desses nossos mentores. O problema é uma questão de sintonia. No livro Painéis da Obsessão, existe um capítulo chamado O Caso Fernando. Ele era senhor de escravos. E aí, nesta encarnação, está num sanatório, morrendo de tuberculose. As freiras que tomam conta do sanatório estão em volta do leito dele orando, porque ele já está desencarnando. Então, elas estão ali orando para encaminhar a alma dele que vai para o mundo espiritual. Os mentores estão ali para fazer a desencarnação de Fernando. Já chegaram e vão iniciar o desligamento. Eles estão ali colocados, bem, já está na hora de começar, acho que a gente pode iniciar o desligamento dele, então vamos começar por aqui. Como é que a gente vai fazer? Estão se organizando para iniciar o trabalho. Quando eles vão dar início no trabalho, blum! Entra pela janela uma turma de obsessores. Pode deixar que ele aqui é nosso. Vocês fiquem tranquilos. O nosso Senhor nos tratou muito bem quando nós éramos escravos. Apanhávamos muito e agora a gente veio buscá-lo de volta. Não é ruim bater nos outros. Aí os mentores, não, peraí, calma, gente. Vamos conversar.
Não, conversar o quê? Aí começa aquela discussão, né? Os mentores querendo e os outros querendo levar. Aí o argumento do obsessor. Meu amigo, não adianta você mais ficar discutindo, ele já nem está mais sentindo, está sentindo só nós. Olha como ele está reagindo. E o espírito, o cara no corpo, começa a se sentir. Por quê? Porque as entidades que cercavam eram entidades que tinham um vínculo com ele muito mais forte. Ele se desconecta da ligação com os mentores e se conecta com os obsessores. E os obsessores dizem, nós vamos levar ele. Claro que a gente vai levar. Levá-lo, ele é nosso. E aí eles fazem uma desencarnação até dolorosa. Tem mais entidades animalizadas que bebem o fluido vital que escorre dos plexos. E aí eles catam o espírito desencarnado, vão embora com eles. Os mentores não conseguem fazer porque a sintonia foi para lá. Os mentores realmente vão ter que esperar um tempo para poder socorrê-lo. Ele sintonizou com as entidades, não deu para ajudar. Os mentores se retiram e as freirinhas continuam orando. Ok? Vamos em frente. Então, no posto de socorro é o lugar onde nós vamos encontrar os recém-chegados, seja da terra, seja do umbral, seja das trevas. É um posto onde as pessoas são colocadas num primeiro momento. Embora não seja obrigatório que você vá para um posto, você pode ir direto para uma colônia, mas ir para um posto é bastante comum. Então, você vai para o posto de socorro e ali estão os que chegaram recentemente, as pessoas que são pessoas comuns, não é nada extraordinário, recolhido para um posto de socorro. Livro A Luz do Consolador, Dona Ivone do Amaral Pereira, capítulo intitulado Os Segredos do Túmulo. Ela comenta que o homem comum desencarna de maneira comum e que o homem altruísta desencarna de maneira muito boa. E que o sofrimento no mundo espiritual está reservado para as almas perversas. Se nós temos uma vida mais ou menos assim, nossa, não foi, eu nunca fui, pois é, mas foi uma mãe dedicada, cuidou dos filhos, foi uma pessoa, fez o seu papel daquilo que a vida pediu, ela vai para um local razoavelmente bom. O livro Voltei conta a história de Frederico Finer, que estaria desencarnando, e ele vai para a praia esperar uma outra entidade que vai se juntar a ele. Então, eles ficam esperando, de repente, quando ele olha para o céu, lá vem chegando a pessoa que vai se juntar a ele. Ele, um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, trabalhador de frente da FEB. Então, tem que esperar uma pessoa que vai se juntar a nós. Quem será? Vamos esperar. Daqui a pouco lá vem um cortejo de entidades angélicas, trazendo uma entidade toda coberta de luz, e ele sem luz nenhuma, mesmo sendo diretor da FEB. A entidade chega. Quem é? Ordinária? Ah, professorinha primária da escola rural. E ele, não tinha nada de luz, enquanto ela estava maravilhosamente bem. Então, eu nem preciso estar como essa professora tão dedicada para ter um socorro, tá bom? Então, são pessoas sem grandes erros, mas também não tem grandes acertos, tá? Esses vão para o posto de socorro num processo de readaptação. Isso é bem comum. Não, eu acho que o nosso lugar vai ser esse por aqui. Vocês já viram, já deu comunicação aqui, ou na casa de vocês por aí, algum companheiro nosso do movimento espírita dizendo que está no umbral? E por que a gente insiste em dizer, está no umbral? Isso não é verdade. A gente fica falando, porque não vai, gente. Também ninguém vai desencarnar e dizer, sai, Jesus, deixa agora quem vai sentar aqui sou eu. Não é. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Mas também nós não vamos... Como é que os nossos companheiros desencarnados se comunicam? Estou me readaptando, estou me recuperando, ainda estou muito fraco. Às vezes ele nem se comunica, olha, ele está ainda se repousando, mas vem dizer que ele está bem, nós estamos assistindo, ele está se adaptando para o retorno ao mundo espiritual e tal. É isso que a gente tem como expectativa para nós. Nada tão grandioso, mas também não é coisa dolorosa que a gente vai gemer
Bom, esta aqui seria a quinta condição. Uma sexta condição são as colônias espirituais, aonde nós vamos ter já as cidades espirituais. E eu vejo muita gente falando assim, eu queria tanto ir para Nosso Lar quando desencarnasse. Gente, Nosso Lar a cidade que está em cima do Rio de Janeiro. Ninguém vai sair daqui para o Rio de Janeiro. Deve ter várias aqui em cima. Várias. Várias, de padrão. Tem uma em cima de Curitiba. Tem um aglomerado de população aqui, a tendência é que se crie uma cidade espiritual sobre os lugares onde se juntam essas grandes agremiações de espíritos. Curitiba deve ter aí seus lugares, né? Solar do Pinhão, sei lá como é o nome. Né? É Bom Retiro? Deve ter várias, porque elas não podem ser tão grandes, não são megalópolis, várias, né? Então, aí deve ter aí, sei lá, pode ter um que é só lá das Capivaras, né? Das Capivaras. Muito bem. Eu acho que lá em Porto Velho, eu acho, né, que lá em Porto Velho o nome da cidade é Porto Novo, né? Razoável, né? Bom, então tem as colônias espirituais. As colônias não são lugares superiores, não são, mas é um local já muito bom em relação aos anteriores. As colônias espirituais, elas tanto podem estar em regiões inferiores, para recolher as pessoas que estão saindo do umbral e etc., saindo das trevas. Eu posso ir para um posto de socorro, mas eu posso ir para uma colônia. O livro Obreiros da Vida Eterna tem um capítulo chamado Cidade Estranha, que trata dali de uma cidade dentro das trevas. Quem já leu O Senhor dos Anéis tem uma noção de como é que funciona a cidade estranha. Então, as colônias espirituais, e aqui considero as colônias positivas, 4 tipos de espíritos estão ali. Os arrependidos, não é remorso está no umbral. Os arrependidos, na colônia. Os prestativos, os que gostam de ajudar. Os que são operosos, os que gostam de estar trabalhando, os que se sentem desconfortáveis quando não estão fazendo nada de importante por outros ou por si mesmo. E os úteis. Pessoas na colônia são pessoas operosas, são pessoas que procuram trabalhar o seu dinamismo, uns melhores, outros piores. Tem colônias bem elevadas, colônias menos. O livro, na série da vida espiritual de André Luiz, tem várias colônias ali, né? Você tem a Alvorada Nova, que é mais elevada do que Nosso Lar. Você tem a colônia Nosso Lar, que é uma colônia... Eu vou deixar você doido, não vou não, meu filho? Você abriu esse negócio? Como é que você... Porque eu ando para cá, eu saio, eu estou olhando aqui. Quando eu viro de costa? Sim, senhor. Tentarei. Estou vendo. Eu vou ficar mais comportado aqui. Aí, olha só. Então, tem Alvorada Nova, que é superior ao Nosso Lar. Tem Nosso Lar, que é a colônia mais comentada. Tem o Campo da Paz, que é menorzinho do que Nosso Lar. Ela é tão pequenininha, Campo da Paz, que os seus dirigentes não moram lá. Eles trabalham igual o pessoal da Petrobras. Trabalham embarcado. Eles vão para lá, aí ficam um tempo e gente, não aguento mais. Preciso dar uma respirada. Aí eles sobem, aí uma outra turma desce para render a turma que saiu. E assim eles trabalham em sistema de rodízio. Diferente do Nosso Lar, que o pessoal está lá 200, 300, 400, sei lá quantos anos naquela mesma colônia. Muito bem. Então, colônias espirituais são assim e elas indicam um processo de recomeço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual falta? Taran, regiões de luz. Porque, evidentemente, não tem só as colônias, né?
Existem alguns espíritos que, quando se desprendem do corpo, alçam um voo para colônias espirituais em lugares magníficos nas regiões de luz que nós ainda, pelo menos por enquanto, não temos condição de alcançar. Características dos espíritos que estão nas regiões de luz. Vamos ver se a gente alcança essa condição. São 4 características. O amor silencioso, não é o amor barulhento. O amor sem reservas. O amor anônimo e o amor desinteressado. Se não fechou a cartela, se não bateu o bingo, não vai para essa. É só para quem bateu a cartela. E, evidentemente, a tônica desses espíritos, como diz o Zezé de Camargo, é o amor. Ok? Então, o destino após a morte é um dos pontos do conhecimento espiritual. Situação após a morte, nós temos que ver sobre perispírito, temos que estudar sobre perispírito, doenças e deformidades, estudar o capítulo 8 do livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, estudar o capítulo 14 do livro A Gênese, os fluidos, para entender como é que as coisas funcionam, como que... Eu não posso ficar sem pegar um negócio desse. Muito bem, então, doenças e deformidades, temos que estudar como é que esse negócio acontece nas nossas vidas. Tem que estudar perispírito, tem que saber como é que perispírito funciona, como é que isso é. Temos que estudar fluidos, objetos, forma pensamento. Nós temos um caso num livro de Dona Ivone do Amaral Pereira. No finalzinho, essa é azeda, hein? Próxima vez eu vou trazer uma balinha para distribuir. Vamos lá. Dona Ivone conta uma história que um primo estava doente e ela foi visitar esse primo. Chegou lá, primo doente, ela desdobrou à noite e no lugar onde o primo vivia, onde era a casa do primo, de noite não era a casa dele. Era um sítio. Porque o cara que tinha o sítio no lugar onde ele fez a casa continuava morando lá. E o que era pior, o cara, além de morar no mesmo lugar, criava galinha no sítio dele. As galinhas se mexiam no quintal. E não era galinha, era o fluido que ele operava e fazia aquelas galinhas se mexerem sem ter vida. Não era uma galinha desencarnada. Era fluido que se mexia parecendo galinha. Forma pensamento. Tinha ervilha na propriedade, amarrada na cerca. Né? Não sei como é o nome que vocês chamam, mas ervilha amarrada na cerca e a ervilha ficava madura. E o cara mantinha isso. Ele estava desencarnado e não era uma pessoa inteligente, era um homem bem ignorante. Uma perna enorme de filária, desencarnado. Dizia, ô dona, seu fulano levou tudo meu. Eu estou aqui por causa dele, ele levou tudo que era meu. Sofro tanto. Então, temos que estudar sobre fluidos e formas pensamentos, como é que são os objetos, para a gente entender como é que forma uma cidade espiritual. Nós temos no livro Céu e Inferno alguns casos interessantes. No capítulo sobre criminosos arrependidos, existe o caso de o fantasma de Castelo Nodari. Kardec conversa com ele. Na primeira reunião, o médium vidente diz, ele é assassino, está com uma faca na mão e uma camisa cheia de sangue. Então, assim, onde ele achou essa faca?
pelo amor de Deus? Onde ele achou esse sangue? Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Memória do Suicida, fala que os suicidas ficam sangrando. De onde vem esse sangue que não acaba? Não tem sangue para tanto tempo de ficar. Então, isso tudo são situações que a gente precisa ver. Temos que estudar sobre obsessão e sobre vampirismo. Recomendo leitura da obra de Manuel Filomeno, os 16 volumes dele, para entender de obsessão e de vampirismo, que ali talvez seja o local onde a gente tem mais robustez de entendimento dessa dinâmica. A formação de um dialogador exige conhecimento dessas obras. Bom? Também temos que estudar sobre suicídio. Vai ter muita entidade suicida se manifestando nas nossas reuniões. Então, é muito importante que a gente saiba como é essa dinâmica, o que é que pode acontecer, como é que a gente acolhe, o que é que pode ser dito. Porque a gente não pode cair naquela cilada de achar que a pessoa está perdida, que a pessoa se acabou, porque isso não é doutrinário. Então, tem que dar acolhimento para as pessoas para que elas possam se recuperar. E também é importante saber que não é porque ele é suicida que obrigatoriamente ele vai para o vale. Tem muito suicida que não vai para o vale. Temos um caso no livro Missionários da Luz, Raul, amigo de Noé. Noé era noivo de Éster. Aí o Raul também gostou da noiva do amigo. Mas o amigo já ia casar com ela. O que ele podia fazer? Aí teve uma ideia. Ele matou Noé para casar com ela. Ele mata o amigo numa noite. Ninguém sabe que ele matou. Depois se aproxima dela, casa com a mulher que ele queria. Então, ele acaba casando com ela, mas ele é depois, depressivo. E depois de um tempo ele se mata. Os mentores vão encontrá-lo num matadouro. Ele não está no Vale dos Suicidas. As entidades perversas pegaram e o levaram para um matadouro, que ele doava fluido, né? Porque muitos suicidas geralmente têm muito fluido. Ele, particularmente, foi para um local desse tipo. Mas cada suicida tem um acolhimento diferente, uma proteção distinta. No caso dele, que ele era assassino e suicida, ajudar é bem mais difícil pelas sintonias que ele faz. Temos que estudar sobre lei de causa e efeito. Tem que entender para não termos compreensões equivocadas sobre como é que a doutrina espírita nos apresenta alguns princípios. Estudar sobre proteção espiritual. Como é que os espíritos nos protegem, como é que é a ação deles. Estudar na obra de André Luiz é muito bom. Estudar o capítulo 27 e capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo também é uma estratégia interessante nesse sentido. Estudar de reencarnação, combinado com lei de causa e efeito, e entender os propósitos do retorno à vida corporal. Temos que estudar sobre evolução, como que os espíritos evoluem, processo de melhoria progressiva das nossas condições espirituais. Estudar o destino do espírito, que é a felicidade. E, fundamentalmente, a necessidade do amor para que a gente alcance essa felicidade. Há uma dica para vocês. Toda vez que aparecer esse pontinho, é porque o slide acabou. Tá? Não é para mim também. Mas só para vocês saberem, quando a gente está fazendo uma exposição, o último tem pontinho. E se tiver um que tem abertura, a gente põe 2 pontos depois, que é para poder saber que vai abrir. A gente fala, vamos ver o que tem aqui, aí a gente abre. Senão a gente pode acabar se atrapalhando, tá bom? Então, isso aqui, conhecimento espiritual, muito importante. E, evidentemente,
dentro de conhecimento espiritual, tem também uma outra face que a gente tem que estudar ainda dentro dessa primeira engrenagem, que são os conhecimentos sobre mediunidade. Tem 2 pontos lá. O conhecimento sobre mediunidade. Tem coisa aqui dentro para a gente discutir sobre mediunidade. Por isso tem 2 pontos. Então vamos lá. Né? Olha só, a gente tem que estudar sobre a origem da mediunidade, para a gente não ficar com essa ideia equivocada de que o espiritismo foi quem surgiu com mediunidade no mundo. Isso não é verdade. Como também estudarmos as questões sobre animismo e mediunidade. Né? Geralmente as pessoas acham que o animismo é um fenômeno negativo. E o animismo não é um fenômeno negativo. O animismo é um fenômeno. O que é o animismo? É a manifestação de mim mesmo. Quando eu vou para a mesa mediúnica, que eu relaxo, que eu entro num processo de relaxamento, as portas do inconsciente, elas abrem. E as experiências traumáticas que eu vivi no ontem eclodem para o hoje, e aí eu dou uma passividade que não é mediúnica, ela é anímica. Só que eu não estou fingindo. Eu estou em transe, só que o transe é do meu próprio passado em cima de mim mesmo. Vou dar um exemplo. A pessoa tinha filhos, morava num determinado local, estourou uma guerra. E essa mulher fugiu com os filhos pelo meio da guerra. Mataram filhos dela, destruíram com a vida dela. Houve violência sexual, houve uma série de abusos, e depois de tortura ela foi morta. É muito pouco provável que essa experiência não tenha traumatizado essa mulher. Esse tipo traz na matriz das suas recordações alguma coisa complicada com relação à guerra. Esse espírito reencarna e vai para uma mesa mediúnica, e aí a gente entra em processo de relaxamento, e ela começa a relaxar, ela começa a falar da guerra. Socorro, socorro, eles estão vindo, vão nos matar, socorro. E aí, o que está acontecendo é uma manifestação anímica, não é uma manifestação mediúnica. Ela está dando passividade dela mesma. Ok? E lendo a sua mente dela, eu leio a pergunta que você faz. Você pergunta, e como é que eu vou saber se é mediúnico? Justamente. Sim, mas... Como é que eu vou saber? Kardec fez essa pergunta primeiro que você. E perguntei, como é que eu vou saber? Os espíritos disseram, estuda mais e tu saberás. Eu vou passar a resposta para você também. Eu vou dar uma dica. Ora. Se esse processo do animismo é a eclosão de uma história do passado que vem para o presente, a tendência é que ela se repita. Ela só manifesta uma mulher na guerra, tortura, morte. Semana seguinte, de novo, estou na guerra e não sei o quê, e tararau. Ok? Na outra semana, de novo. Aí você diz, e o que a gente vai fazer? Nós vamos atender. A gente vai atender do mesmo jeitinho, tá? Eu acho até que eu botei isso aqui. Exato. O que fazer com a manifestação anímica? Atende igual uma manifestação mediúnica. Por quê? Porque, assim, quero ser bem entendido no que eu vou dizer. A manifestação anímica, ela é, de certa maneira, uma terapia de vida passada. O espírito está precisando de ajuda. Aí eu vou dizer, é animismo, abre seu olho.
Caramba, deixa a pessoa falar. Ela está precisando pôr para fora. Aí você dizer, isso ficou no passado, isso já... Aí você percebeu que é anímico, você não precisa chamar o médico. Olha, você está dando comunicação anímica, hein? Você preste atenção. Porque é esperado que num grupo de educação mediúnica a gente dê comunicação anímica. Porque nós somos vasos sujos. E na medida que eu me proponho a um trabalho de socorro, eu sou o primeiro necessitado. Então, na tarefa, a gente precisa entender que vão acontecer reuniões que vai ter manifestação anímica. Você atende do mesmo jeito. Você conversa. E se você sacar que aquilo é anímico, você pode trabalhar como se você estivesse conversando com o espírito do encarnado. Então você vai dizer assim, isso já aconteceu. Isso é uma história. Já não existe mais. Pense que aí você trabalha como se você estivesse acolhendo o meu passado e não um espírito outro. Não, isso é uma história dela. Por exemplo, o médium sempre manifesta que estão sepultando ele vivo. Socorro, socorro, eu estou vivo, estão me jogando. Não, eu quero sair, tira, eu quero sair daqui. Começa a repetir, é anímico. Então vamos conversar, dizer, olha, realmente essa história aconteceu, mas você é uma alma imortal. Você agora já está numa outra história, você já passou. Então, e tem pessoas aqui que podem conversar com você, depois aí você propõe que durante o sono, olha, mais tarde a gente vai orar para que à noite você possa encontrar com seu mentor para esclarecer você. Porque você não pode nem encaminhar o espírito para ir embora. Porque senão o médium... Então você tem até que isso você saber. Então você tem que sacar, é anímico. Então vamos atender, vamos fazer, entre aspas, né, a TVP dela. TVP. Vamos ajudar. Para que ela consiga cicatrizar essa ferida que está aberta. Temos que estudar sobre animismo. E tem muitas formas de animismo, tá? Psicometria é animismo, telecinesia é animismo, telepatia é animismo, dupla vista é animismo, bicorporeidade é animismo. Nada disso é mediunidade, tudo é animismo. Por quê? Porque não tem espírito vinculado. Só existe mediunidade quando um espírito se assenta sobre o fenômeno. É o agente do fenômeno. Na dupla vista sou eu que saio daqui, vou lá e digo, sim, a sua mãe vai entrar na cirurgia agora. Eu acabei de ver, ela está entrando na cirurgia. Ou então assim, olha, a cirurgia já acabou. Está indo para o quarto, está tudo bem, ela está bem. Mas como que sabe? Ele vai lá e volta. Isso é dupla vista. Se foi um espírito que me contou, aí é mediunidade. Quando sou eu que vou e que volto, é animismo. É uma forma de animismo chamada dupla vista. Ok? Graças a Deus, a balinha acabou. Vamos lá. Para frente. Uma coisa importante é mediunidade e espiritismo, que a gente não tem aquela ideia de que, mas se a pessoa é médium, ela tem que ir para a mesa. Não. Tem gente assim, não. Se a pessoa é médium, minha filha, você é médium, você tem que ir para a mesa. Às vezes não. Às vezes não é. Não é para a mesa. Essa mediunidade, de repente, ela vai exercê-la na Igreja Católica, na Igreja Protestante, no centro, lá no terreiro de Umbanda. Não é só aqui que tem mediunidade. Ou ela não vai exercer em religião nenhuma. Vai ser na vida dela, vai servir para ela se orientar durante a vida. Então, mediunidade não obrigatoriamente significa serviço mediúnico. E a gente vai também aprender um pouco sobre mecanismo da mediunidade. Tem que estudar como é que a mediunidade acontece,
para a gente não falar bobagem durante o nosso diálogo. Entender que mediunidade precisa de médium e de fluido. Se tiver só fluido, não tiver mediunidade, não funciona. Se tiver só o médium, não tiver o fluido, também não vai. Tem que ter médium e fluido para que ela possa acontecer. Uma coisa importante no nosso estudo sobre conhecimento espiritual é o entendimento de uma espécie de escala de fenômenos. Existem fenômenos bem básicos, como mistificação de médium, que é o médium fingindo que está tendo uma comunicação. Isso não é animismo. No animismo, o transe é legítimo, só que não tem espírito. Na mistificação do médium, não tem nada de transe. Eu estou fazendo só uma encenação. É clara a diferença das duas coisas? Uma é um teatro que eu estou fazendo. Na outra é verdadeiro, só que não tem espírito. Sou eu mesmo manifestando. Então, existe animismo, existe mistificação de médium, existe mistificação de espírito. Mistificação de espírito. O fenômeno é legítimo. Quem está mentindo não é o médium, é o espírito. O médium vem e diz... O espírito, né, se manifesta. Bem, boa noite para todos. Meu nome é Jesus de Nazaré. Eu vim aqui hoje para dar... Estou observando o grupo de vocês, participando dos estudos de vocês. Vocês estão muito bem. Mas como é isso já? Jesus aqui, tomando conta das nossas reuniões. E aí, o espírito está mistificando. Se passa por um parente, se passa por uma pessoa sábia. Meu nome é Sócrates. Aí você vai pensar que alguém, não, é o jogador de futebol e tal. Tudo isso pode acontecer. Então, a mistificação do espírito é a mentira do espírito. Eu posso ter fenômeno obsessivo dentro da manifestação mediúnica, porque todo fenômeno mediúnico tem origem na mediunidade. Todo fenômeno. Pode ser que a minha mediunidade não sirva para a mesa, mas ela é o canal pela qual a obsessão se manifesta. É claro que eu digo. Eu não posso dizer assim, fulano é obsediado. Se ele é obsediado, porque ele é médio. Se ele é médio, ele vai para a mesa. Não, gente. Às vezes o cara ele é obsediado e não dá para ele ir para a mesa não, porque ele é muito perturbado mesmo. A gente vai cuidar, vai orientar, vai auxiliar, mas não dá para ele ir para a mesa mediúnica. Então eu preciso entender que determinados fenômenos de mediunidade ficarão restritos ao fenômeno da obsessão, porque o canal da mediunidade está aberto para que haja uma vigilância do indivíduo, para que ele não diga que ele nem sabe que os espíritos perturbam, porque tem muita gente que é através dessa obsessão que refreia os impulsos enlouquecidos que poderiam ter. Então, a obsessão é uma forma de manifestação dentro da escala fenomênica de mediunidade sem que necessariamente a pessoa consiga ser um médium equilibrado no futuro. Pode ser que sim, tá? Pode ser que a pessoa venha num processo de obsessão, a gente atua, organiza ela emocionalmente e ela tem condição para funcionar como médium da casa. Bacana, mas isso não pode ser uma obrigação. O cara é obsediado, vai depender de como as coisas vão funcionar. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Mediunidade provacional é um outro tipo de circunstância em que não é aquela perturbação desesperada, obsidiada, a pessoa, meu Deus, uma agonia danada, mas é uma mediunidade bem perturbadinha. Então ela diz assim, eu gosto tanto de ir para a noite, gente, adoro sair para beber, mas eu gosto. Mas eu passo tão mal. Só de eu chegar no lugar onde tem a festa, eu já passo mal na esquina. Mas eu vou mesmo assim. Eu vou passando mal, vou cambeteando, caindo por cima das mesas, eu vou... Aí chega lá na frente, eu caio no chão, aí o pessoal me cata, me leva para casa. Eu queria tanto ficar, mas eu não consigo. Então, é uma mediunidade que ela vai te freando naquilo que você não pode efetivamente fazer. Eu não posso me aborrecer, porque quando eu me aborreço, eu adoeço. À noite eles vêm e me enforcam. Eu não consigo dormir, aparecem umas entidades na minha casa.
fico rondando pelo meu quarto. Então, eu não posso fazer o mal, não é porque eu não queira fazer o mal, não, é porque eu sofro tanto quando eu faço, eu sou obrigada a não fazer. Presta atenção, entendesse? Então, isso existe. Muitas dessas pessoas vão ficar na mediunidade provacional a vida inteira. Vão levar a sua vida e dizer, não, eu tenho que me equilibrar. Eu tenho uma amiga em Rondônia, ela não pode se aborrecer que ela imediatamente começa a passar mal. Então ela tem dor de cabeça, ela começa a se irritar. Se irritou, pronto. Então ela tem que aprender a não se aborrecer, porque senão dá uma enxaqueca danada nela, tem que baixar ao hospital. Outro dia fazer um passeio com o marido e os filhos, quando foi na volta, e ela viu, o marido encostou, o que foi que houve? Acho que o pneu furou lá. O pneu furou, a gente tem que chegar, por que não sei o quê? Não tenho culpa do pneu ter furado, o pneu furou. Eu vou trocar e a gente vai embora. Calma. Aí, pá, abriu. Não tem um macaco. Nossa, aí ela enlouqueceu de vez. Começou a gritar com ele, se ofender. Aí começou a passar mal, começou. Tô com ânsia de vômito. Como que você sai sem um macaco? Porque não sei o que tem. Se encostou no carro, começou a vomitar. E, calma, vai passar alguém. Vou pedir ajuda, pega o macaco e a gente faz. Aí lá passou um cara e ele pediu um macaco. O cara emprestou, aí levantaram com o macaco, calçaram com umas madeiras o carro para poder ficar em cima. Aí ele devolveu o macaco para o rapaz, foram embora e tal. Aí ele tirou o pneu, quando ele tirou, o pneu estava seco. Gente, quando ela viu que o pneu estava seco, ela já começou a querer desfalecer já. Dali eles já trocaram o pneu e foram embora para o hospital, porque ela baixou o hospital. Então, é uma doença que ajuda. Aí ela disse, hoje eu já aprendi, quando acontece, tá bom, tudo bem. Se eu me aborrecer, vou passar mal. A mesma coisa, uma mediunidade que nos acontece e que nos refreia naquilo que a gente poderia fazer. Mediunidade provacional. Nós temos outras expressões, como mediunidade com Jesus, que são pessoas que não são grandes, extraordinárias, do ponto de vista... Está falhando? Mas não costuma falhar. E eu posso falar daqui ou eu tenho que ficar igual Roberto Carlos? Eu preciso falar aqui? Ele tá bem. Tá bom, então vou ficar aqui. Tá bom? Ele só tem aqui a frente dele que capta. Então, se você ficar nessa direção... Bota mais pra cá. Fica mais potência. Tá bom. Pessoal da internet, sinaliza se melhorou o som, tá bom? Vai cortar o daqui? Já? Deixa eu tirar então. Bom, então, mediunidade com Jesus são aqueles que recebem a tarefa da mediunidade, se entregam a esse trabalho e se esforçam e vão melhorando progressivamente e se tornam grandes representantes do exercício da mediunidade com amor. Exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, são casos de mediunidade com Jesus. Chico Xavier não é mediunidade com Jesus. É uma outra coisa, chama mediunato. O mediunato é a pessoa que enxerga na mediunidade a entrega da sua vida. Por que estou colocando Dona Ivone e Divaldo como mediunato? Porque tiveram muita dificuldade com a mediunidade no começo. Divaldo teve ideias suicidas, viveu processo obsessivo. Dona Ivone vem de uma história muito difícil. Não é o perfil do Chico, o perfil do Chico é diferente. É uma alma que desde o princípio ela veio buscando o serviço da mediunidade sem essas feridas tão profundas que a gente traz das outras existências. Então essa é a mediunidade com Jesus. E existe também a questão da mediunidade e a ética, né? Por quê? Porque nós
precisamos ter o hábito da gratuidade. Não podemos ter nenhum tipo... Não tem ponto ainda, meu filho. O ato da gratuidade. Ninguém pode receber nada em nome da tarefa mediúnica que a casa executa. Nem direta, nem indiretamente. Não se pode ter nenhum tipo de vantagem pessoal, como também o foco fundamental, agora tem um pontinho, o foco fundamental da tarefa tem que ser o bem. Não tem nem lógica você ter uma atividade mediúnica dentro de uma instituição que não seja para a prática do bem. É claro que digo. Muito bem. Isto posto, já que a gente já passou por esses pontos todos, a gente pode então voltar para as nossas engrenagens, né? Porque a primeira engrenagem para o trabalho é o conhecimento espiritual. Nós precisamos do conhecimento espiritual para que a gente consiga exercer de maneira plena o trabalho que a gente tem para fazer. Mas essa é só a primeira engrenagem, eu disse que eram 3. A segunda engrenagem que a gente precisa para o trabalho do dialogador na reunião mediúnica, além do conhecimento espiritual, que vai nos consumir bastante tempo para poder dominar todo esse material, é indiscutivelmente o amor. Se você não tem dentro de você amor, não vá para a tarefa, faça outra coisa. Existem muitas tarefas dentro da casa espírita que você pode exercer. Essa não dá para você. Para cuidar do livro, cortar batata, cortar cenoura, vai fazer outra coisa. Mas o atendimento do outro precisa necessariamente que nós tenhamos dentro das nossas almas o sentimento do amor. E assim, essa segunda engrenagem, eu nem vou me deter muito nela, porque nós já temos nas nossas instituições muitas informações sobre isso. Então, daqui a pouco eu vou falar da terceira, mas essa segunda, que é o amor, ela tem algumas características que a gente precisa buscar. Primeira das características que a gente precisa ter para o exercício digno da tarefa de dialogador. Nós temos que desenvolver em nós o dom da caridade. Quando estou falando de caridade, não estou me referindo à caridade institucional. Não estou me referindo a pessoa tem um trabalho na casa espírita que vai para distribuir sopa, que distribui roupa. Não. Isso também conta, mas a caridade que a mensagem espírita nos chama para que a gente viva não é a caridade institucional. A caridade que a gente encontra na mensagem espírita é a caridade pessoal. A caridade institucional é bom que a gente faça, até porque a nossa sociedade tem muita exclusão. Mas a verdadeira caridade proposta na base da mensagem espírita é aquela que eu faço e não aquela que a casa faz e que eu participo dela. Para não correr o risco de eu achar que domingo de manhã eu saio de casa e digo, gente, eu vou sair que eu vou fazer caridade. Aí eu vou, chego lá, pego o avental, amarro o meu avental, aí eu vou cortar cebola, vou cortar batata, né? Reclamando de todo mundo, reclamando das pessoas, reclamando dos que foram, reclamando dos que não foram, reclamando de quem comeu, tomou a sopa 2 vezes, de quem não tomou, reclamando de todo mundo, criando confusão com as pessoas. Aí olha a outra, só vem com essa sandália toda vez, só essa sandália que ela tem, não tem outra. Gente, e aí, esse desgaste que a gente tem, aí então termina, tira o avental, Senhor, muito obrigado. Já fiz a minha caridade, aí que dura assim, semana que vem eu volto para renovar o voucher da salvação. Isso está muito errado. A caridade verdadeira da doutrina espírita é aquela que ninguém vê. É dentro de casa, com os nossos familiares, na paciência,
na capacidade de ouvir, o dom de perdoar. E isso é que verdadeiramente a gente pode dizer. Isso é a caridade. É quando nós nos mobilizamos em favor do próximo, sem a necessidade de ter uma instituição. Porque o que eu faço em nome da instituição é uma coisa, mas a caridade que eu faço, aqui euzinho faço, na minha casa, no meu trabalho, essa é que conta. Aí é que está o sentimento de amor que a gente tem que ter. Se eu não tenho um trabalho desse tipo, eu não consigo fazer o trabalho de atendimento espiritual. Não consigo atender um espírito. Porque eu vou dizer para ele, meu amigo, você tem que ter paciência com as pessoas. Você não tem paciência com eles, você não tem autoridade nenhuma, rapaz. Você não tem Eu tenho que ter uma energia dentro de mim que leve convencimento nas palavras que eu falo. Por isso que eu tenho que ter essa ficha de trabalho, não é na casa espírita com carimbo, reconhecimento de firma, não. É o trabalho silencioso que ninguém vê, para que eu tenha autoridade moral. Não só caridade, eu preciso ter também um exercício de compaixão. Tem que existir dentro de nós o exercício da compaixão. E o exercício da compaixão, que a doutrina espírita nos pede, ele é muito mais parecido com um conceito de compaixão que o budismo tem, do que o conceito de compaixão que o cristianismo tem. Porque os cristãos, como é que é a compaixão cristã? Ai, coitado, bichinho, está com fome. Ai, deve estar com frio, coitadinho. Essa é a compaixão cristã. A compaixão búdica é diferente. A compaixão do Buda é assim. Eu entendo ele, porque ele ainda não tem condição de fazer diferente. O que ele dá conta de fazer é isso. Um dia ele vai fazer melhor, hoje ele não consegue. Então é a capacidade de aceitar o outro do jeito que o outro é. É a capacidade de entender, hoje ele não consegue fazer. Eu não vou odiar meu filho porque ele não consegue fazer o que eu gostaria que ele fizesse. Ele não dá conta. Mas um dia ele vai dar. É igual você querer que uma criança de 6 meses se levante, vá na geladeira, pegue sua comida, prepare e tome. Não, ele não tem. Então eu vou ajudar. Um dia ele vai ter condição de fazer, agora ele não consegue, ele não dá conta. Então eu ajudo a fazer. Então enquanto nós não tivermos a capacidade de enxergar que as pessoas estão em padrões evolutivos diferentes e ter a capacidade de aceitar cada pessoa no ritmo de evolução que ela possui e entender que a gente vai oferecer o de melhor, mas não pode esperar de volta que o outro corresponda ao que eu semeio nele, isso se chama compaixão. Eu não vou deixar de semear, dizendo, não, ele não consegue entender, larga para lá. Não, igual na parábola do semeador, joga a semente no terreno duro. Mas eu não espero que a semente floresça, mas eu jogo a semente. Então a compaixão é a capacidade de entender que de repente eu vou semear em solo duro, não vai nascer. Mas eu vou semear, eu vou fazer. E não vou me desesperar porque não floresce, porque não nasce. Porque hoje ele não tem condição de entender. Este é o conceito da compaixão búdica, que a gente muitas vezes não experimenta e por esse motivo acaba tendo pouco recurso para lidar com os nossos processos de adoecimento. A gente vive histórias e não consegue lidar com essas histórias, acaba adoecendo, sofrendo, e quando chega numa reunião mediúnica, eu não tenho lastro espiritual para conversar com uma entidade, porque me falta recurso nesse sentido. Eu estou sendo claro? Terceira característica, além da caridade, além da compaixão, eu preciso ter também o dom do perdão. Se eu não tenho na minha história de vida, uma história em que eu perdoei alguém, eu não tenho autoridade para falar para o Espírito, meu amigo, você precisa perdoar a pessoa. Então, para que eu fale com ele e diga, você já experimentou o perdão? Eu tenho que ter uma história de perdão na minha vida para que eu consiga ter autoridade no que eu falo. Senão, vai ser só uma palavra que eu vou dizer. Não tem força.
Vocês pegaram o Evangelho de Mateus, capítulo 7, quando Jesus desce do Sermão do Monte, o evangelista escreve assim: e todos ficavam maravilhados com suas palavras, porque falava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Que autoridade era essa? É porque quando ele dizia, você tem que amar ao outro, dentro do olho dele tinha verdade, tinha sinceridade no que ele dizia. Então isso vai e penetra nas pessoas. Mas quando eu falo e não tenho isso, são só palavras, não tem força. Então, para que eu tenha capacidade de atender uma entidade, eu preciso ter essa experiência, tenho que ter esta vivência do perdão na minha história de vida. Em outras palavras, eu preciso ter também um exercício de auto-perdão comigo mesmo. Eu tenho que ter uma história de auto-perdão em mim, para que eu consiga ajudar. Às vezes a gente recebe na mesa mediúnica pessoas rasgadas pela culpa, matei meu irmão, eu não podia ter feito isso. Você precisa trabalhar com ele a questão do auto-perdão. Mas se eu não trabalhei em mim auto-perdão, eu tenho dificuldade de atendê-lo. Então existe um princípio dentro de doutrina espírita que é muito importante nesse nosso processo. E esse fenômeno de compreensão da vida, ele faz com que nós entendamos a vida de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque muitos de nós achamos que a lei de causa e efeito existe para nos punir. Então, se eu fiz alguma coisa errada, eu obrigatoriamente tenho que ser punido pelo errado que eu fiz. E aí, quando eu encontro a doutrina espírita, meu Deus, agora eu vou me desgraçar, agora que eu vou me desgraçar de vez. E não é exatamente isso que a literatura espírita nos fala. A literatura espírita nos diz que a lei de causa e efeito, ela não existe para nos punir por aquilo que fizemos, mas para nos educar naquilo que a gente precisa aprender. Então, se uma determinada pessoa, numa determinada fase da sua vida, ainda bastante jovem, ela cometeu uma série de equívocos, fez muita bobagem quando ela era jovem, e essa pessoa se desenvolveu, cresceu, conheceu a doutrina espírita, se transformou, hoje é uma pessoa renovada, mudada, com uma visão diferente. Ela não pode olhar para o passado dela e achar que a lei vai puni-la pelo que ela fez nesta condição, lá atrás. Porque hoje ela já não é mais a mesma pessoa. Tanto não é que ela enxerga o passado e vê que o passado é diferente do presente. Então ela não é mais a mesma criatura. Quando a lei de causa e efeito vai encontrá-la nesta posição. E o que precisará fazer? Educá-la para chegar aqui. Então, falta pouco para ela. Agora imagine uma outra criatura que cometeu o mesmo delito quando jovem. E para defender a sua ideia e não dizer que fez besteira, ela se cristaliza nesse comportamento e ela passa a viver dessa mesma forma até a velhice, para não fazer contato com sua dor. Não, eu estou certa assim, é isso mesmo que tinha que ser feito, e ela não se permite rever o seu conceito. Quando a lei de causa e efeito encontrar esta criatura, ela vai ter que pegar essa pessoa daqui de baixo e levar lá para cima. Olha o esforço que a lei vai fazer. Então, para este indivíduo, a história é uma. Para o outro, a história será diferente. Nós não podemos pensar que porque nós cometemos um delito, nós vamos arrastar esse delito da mesma forma mesmo que a gente tenha se transformado. Não é a doutrina espírita que diz que o espírito evolui e que quando ele evolui ele não tem mais os traços das suas imperfeições. Pois é isso aí mesmo. Se eu já me transformei, se eu já me modifiquei, eu evidentemente hoje estou numa condição diferente. Vou passar um exercício para vocês verem o que eu estou dizendo. Imagine que você é um professor de redação. Você está ensinando redação para uma turma. Vai passar 3 provas
do mesmo conteúdo durante o semestre. Vai explicar como é que se faz redação, explica todas as técnicas, passa a primeira prova. Quando eu vou colher os resultados, a Alessandra fez tudo errado, eu dei nota 2 para ela, porque ela fez tudo errado. Recolho as avaliações, entrego as avaliações para ela, digo, bom, vamos voltar ao mesmo conteúdo que eu já dei, eu vou dar de novo, reparem. Muitas pessoas fizeram isso, não deve fazer, muitas pessoas fizeram isso, não deve fazer, isso aqui não se faz, isso aqui não se faz. E explico mais detalhadamente em cima dos casos que as pessoas apresentaram. Passa uma segunda prova. A Alessandra tira 7. Eu digo, muito bem, você melhorou bastante. Nós temos ainda até o final do semestre para ver como é que você vai ficar. Pego os erros que cometeram, volto a explicar a mesma matéria, mas em cima dos casos que eu vi nos textos. Aplico a terceira e última prova, a Alessandra tira 10. Que nota deve ir para o boletim dela? 10. Somos 3 divididos. Nós somaríamos os 3 e dividiríamos para achar a média se os conteúdos fossem diferentes. No primeiro bimestre eu dei o conteúdo A, apliquei uma avaliação do conteúdo A. No segundo bimestre, dei um segundo conteúdo B, apliquei a prova do conteúdo B. E depois dei um conteúdo C e apliquei a prova do conteúdo C. Aí eu tenho que somar e tirar a média. Quando o conteúdo é o mesmo, não tem sentido eu tirar a média, porque o que importa é o aprendizado do mesmo conteúdo na janela de tempo que eu tive como professor. Eu confundo vocês com o que me digo? É assim que funciona a lei de Deus. O espírito, quando ele evolui, ele não tem mais os traços daquilo que ele cometeu. Quando ele resolve uma questão dentro dele, ele não arrasta, meu Deus, olha, já foi, papai, eu já resolvi isso. Quando o espírito se resolve, isso não é mais problema dentro dele. Porque senão, nem o espírito conseguia evoluir, porque todo mundo diz, gente, e eu que fiz? Há 50 mil anos atrás, você não tem noção. Aí, como é que ia ser? Como é que ia ser? Olha, Emmanuel, você acha que ele fica se roendo por conta das coisas que ele fez lá na época que ele era pugilento, luxura? Já se resolveu. Já se resolveu. Então, tem coisas que ele não se resolveu, tem coisas que ele já se resolveu. Então, a evolução acontece dessa forma. Então, é muito importante que a gente saiba se auto-perdoar para que a gente consiga ajudar os nossos irmãos a também se auto-perdoarem. Isto é claro? Sim. Eu não quero chocar ninguém com o que eu vou dizer, mas todos nós precisamos de uma história de renúncia. Se você não tem uma história em que você renunciou a alguma coisa, você não tem autoridade para conversar com uma entidade. As nossas histórias de vida, elas são assim, que dão para fazer livro, exatamente por isso. Que é para dar, é porque a gente conta, na minha vida dava um livro, dá mesmo, mas é para dar um livro mesmo. Porque se for um negócio sem sal, não tem sentido. Então a nossa vida tem que ser assim mesmo. E são dessas raladuras que a gente tira a autoridade para poder fazer o trabalho que faz. Eu tenho um companheiro espírita em Rondônia, casado ele, esposa dele também é espírita. Mas os filhos dele são difíceis que dói. E ele luta com esses meninos dele. Luta e vai levando. E a mulher dele diz para ele assim, não reclame dos meninos. São eles que lhe dão a autoridade para você fazer o que você faz. É isso. A sua autoridade para poder falar, atender os espíritos, para poder fazer atendimento fraterno pelo diálogo, é dos meninos. Porque se você não tivesse essa experiência familiar, você não saberia nem como lidar com as pessoas. Não sei se vocês já viram pessoas que dizem assim, essa criança, fosse filho meu jamais faria. Vai pensando que se fosse filho seu não faria. Faz, gente. Faz, você senta e explica, cara, não faz isso, ele vai e faz.
E como a gente teve experiências, digamos assim, felizes com os filhos, a gente acha que basta eu olhar assim, eu já... Experimente olhar para ver, ele fica olhando para você e come o doce. Não adianta. Então, a gente precisa ter histórias de renúncia para que essas nossas raladuras consigam ser um instrumento de convencimento para dizer: eu entendo, meu amigo, eu sei o quanto dói, porque eu também tenho uma história, e a gente não pode trabalhar com uma entidade menosprezando a dor dela. Meu amigo, isso já acabou, isso já passou, esquece isso, já foi. Não, porque eu fui escravo, e ele batia, você já está no outro, acabou, esquece isso, perdoa o cara. Não vai. A gente precisa ter empatia para poder fazer o trabalho. Então, as nossas histórias de renúncia são muito importantes. E eu preciso ter intimidade com Jesus. Se eu dissesse assim, nós temos que ter conhecimento do Evangelho, é pouco. Porque eu posso ter conhecimento do Evangelho e não ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa antipática. Ser uma pessoa que fica medindo o versículo com os outros. Já viu o pessoal que fica medindo o versículo? E cadê o versículo tal? Aqui é o meu versículo tal. Esse conhece o Evangelho muito bem, mas não entendeu. Conhece, mas não entendeu. Ele tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado, né? Então ele tem que passar por isso tudo. Então, essa intimidade, essa compreensão de que ele nos cuida, de que ele nos protege, de que ele é assim, tão importante, é muito significativo. Outro dia minha mulher estava chamando minha atenção lá em casa com relação a isso. Ela disse assim para mim: você tem uma imagem muito pequena de Jesus, não tem não? Eu disse: eu? Eu disse: por quê? Ela disse: porque você fala dele assim, que ele é o governador do planeta, que ele é o mestre. Você fala essas coisas todas, mas tem uma coisa que você não fala dele. Eu disse: o que eu não falo? Ela disse: você não percebe o poder que existe nele. Ele tem muito poder. Quando na reunião mediúnica nós pronunciamos o nome dele, as entidades se curvam diante dele. Pronunciar o nome dele numa mediúnica, quando você pronuncia, você sabe que aquilo vai quebrar as barreiras que existem. Você não barateia isso, mas quando você se refere a ele, você tem que se referir como um todo-poderoso de amor que consegue recolher as entidades em todos os lugares. Então, por exemplo, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, a última obra de Filomeno, da série dele, tem uma personagem nesse livro chamado o Bispo de M. É só M. Às vezes pensando que é o Bispo de Macapá, que é onde eu nasci. O Bispo de M é um cara mauzão, ele é mauzão, ele é que manda, ele faz... Todas as tramas perversas da obra é o tal do Bispo de M que faz. Que foi bispo, mas que agora lidera uma falange terrível nas trevas. E Eurípides Barçanufo, Bezerra de Mendes, está todo mundo tentando ver se consegue sensibilizar. Nada, ninguém sensibiliza o homem. Está quase acabando o livro e estou dando spoiler porque já era para todo mundo ter lido esse livro. Aí o livro está quase acabando quando de repente o Bispo de M é tomado de uma fúria, um ódio, uma coisa, e aí ele assume uma característica que o próprio rosto dele se altera, e ele assume um rosto de lobo, a própria forma dele começa a se alterar. O Eurípides Barçanufo, quando vê aquilo, diz: pronto, se o homem daquele jeito a gente não estava dando conta, agora ele assim, já transformado dessa forma, vai ficar muito mais difícil. Aí o que Eurípides faz? Eurípides se recolhe e diz: Maria de Nazaré,
Faz alguma coisa, manda alguém, pelo amor de Deus, nós estamos aqui. Ajuda a gente. Manda algo, sei lá, para ver se ajuda. Ele faz aquela prece para Maria. Quando ele acaba, uma luz aparece no ambiente, aí tudo para. Fica todo mundo parado com aquela luz. Tipo no filme Planeta dos Macacos, quando que estão lutando aí com uma nave volta, aí fica todo mundo parado vendo a nave chegando. Fica todo mundo assim, e aquela luz se forma no meio do ambiente, e da luz se modela a própria Maria. Ela não mandou ninguém. Ela veio. E ela diz para ele a seguinte frase: meu filho, que fizeste das ovelhas que te foram confiadas? Ela só diz isso, ela só diz uma frase. E o cara, pá. Mas não é a frase, é a intensidade de amor que a frase tem e que nós não conseguimos dizer. Quando ela chama ele de meu filho, esse meu filho vai lá dentro da alma dele, porque ela se põe de mãe. Ela não olha a entidade lupina, perversa, cruel. Ela olha e diz, meu filho. Aí acabou com ele. Foi esta frase, o bispo de M imediatamente perde as forças que tem e consegue ser recolhido no finalzinho da obra. Então você vê que essa intimidade, essa capacidade de nós nos conectarmos com o divino, ela é muito importante para esse trabalho. Outro elemento importante é você ter fé, que você vai lidar com entidades, às vezes barra pesada, que ameaçam, que dizem um monte de coisa, dizem que vão perseguir, que vão destruir, que vão acabar com vocês, que eu tenho que saber e tenho que ter fé que eu estou protegido por uma equipe espiritual e que essa entidade que está falando isso, no fundo ela está em processo de dor, porque quanto mais dor, mais desequilíbrio a criatura apresenta. No livro O Homem Integral, Joana de Anjos, no primeiro capítulo, diz que toda violência representa um processo de dor. Então, por que eu sou violento? Porque eu estou em dor. Eu tenho que ter essa ressignificação da violência do espírito para saber que ele me ataca porque ele está com dor. Igual um animal quando está ferido. Quando você tem um animal ferido, você vai querer cuidar dele e ele quer te morder. Por que ele quer morder? Porque ele acha bonito morder? É porque ele tem medo que você vai fazer ainda mais machucado nele. Então isso é muito importante. A fé é um elemento fundamental para o trabalho de socorro e, evidentemente, não poderia faltar o amor. Eu tenho que ter amor, senão não dá para a gente fazer o trabalho que a gente teve que realizar. Ok? Como eu disse para vocês, essa segunda engrenagem tinha pouca coisa, porque a terceira é que eu quero conversar mais. Essa segunda engrenagem aí. Hã? Só é para a gente pensar. E a questão do amor é uma outra parcela importante. Se você não tem isso aqui, não dá para executar trabalho na mesa mediúnica. E o terceiro elemento para a formação do dialogador, evidentemente, é a prática mediúnica. Se ele não tiver isso, ele não vai. A partir de agora, a gente vai conversar sobre aquilo que vocês vieram buscar. Porque, na verdade, eu não poderia falar das coisas sem falar disso, para não parecer que a gente não teria valorizado esses aspectos que são tão importantes na nossa formação. Então, a gente vai falar sobre prática mediúnica. Tá bom? E nem vou começar direto pelo dialogador. Ainda vou falar algumas coisas sobre grupo mediúnico, porque a gente tem que discutir sobre isso. E depois a gente entra no dialogador propriamente dito, tá certo? Então, vamos falar sobre a questão de formação de médiums. Como é que a gente forma médium? A minha casa espírita não tem médium, não tem médium. Muito bem. Como que se forma médiums? Como é que a gente cria um corpo de médiums numa casa para iniciar um trabalho mediúnico dentro da instituição? Ótimo. Então, existe fundamentalmente dois tipos de médiums. O primeiro tipo
é o médium que tem dificuldade espiritual, emocional, ele é perturbado, ele tem obsessão, ele tem conflitos terríveis, ele é uma entidade, um espírito, perdão, uma pessoa encarnada que tem transtornos de diversas ordens, ele tem a personalidade desorganizada, sofre uma obsessão terrível. O que você vai fazer com esse cara que tem essa característica? Ele é médium, ostensivo, mas é um médium ostensivo perturbado. O que a gente faz com esse sujeito? Nós conduzimos esta pessoa para o atendimento espiritual. O que é o atendimento espiritual? O atendimento espiritual, o atendimento espiritual, exercício prático de atendimento espiritual. O atendimento espiritual é uma tarefa razoavelmente nova dentro do ambiente espiritual. Ela não é tão nova, mas ela é razoavelmente nova. Por quê? Porque ela é fruto de um amadurecimento do trabalho que a gente faz na casa espírita. O atendimento espiritual é um socorro para as pessoas com depressão, com ansiedade, com transtornos de personalidade, pessoas que têm conflitos familiares, pessoas com ideação suicida, com dramas do luto, histórias diversas que estão muito feridas, e a casa espírita abre para acolhimento a esta pessoa. E essa tarefa, ela tem 9 partes. 9. Assim para fora. 9. Então, 9 engrenagenzinhas é que formam esse trabalho. Primeira engrenagem, recepção. Tem que ter uma boa recepção desse trabalho. Não pode colocar uma múmia paralítica distribuindo mensagem. Ali, sem nenhum contato. Tem que ter contato visual, conversar com a pessoa, sabe, ser simpático. Uma boa recepção é essencial para esse trabalho. A pessoa vem ferida, machucada, com dor, e aí a pessoa... a reunião é hoje. Que coisa! Eu tenho um amigo meio doido lá em Rondônia, que uma vez ele estava no centro espírita, aí uma senhora entrou e perguntou para ele, hoje é reunião de mesa branca? Aí ele olhou e disse assim, não senhora, hoje a mesa hoje é amarela. Aí a mulher deu as costas e foi embora. Isso aqui é uma recepção maravilhosa, né? Muito bem. Então você tem a recepção, precisa ter, atendimento fraterno pelo diálogo, que é conversar com a pessoa, ouvir os dramas dela e tal. Isso é só a segunda engrenagem. Terceira, tem que ter uma palestrinha, que não pode ser uma palestra longa, não pode falar de ovoide, de vampirismo, etc. Tem que falar de amor, de fraternidade, de caridade, valorização da vida, coisas sempre positivas. Também eu tenho recepção, atendimento fraterno, palestra, passe. A pessoa tem o passe em seguida a palestra. E tem água fluidificada também, compondo com isso a fluidoterapia. Além desses 5 elementos, ainda tem mais 4 que compõem o trabalho de atendimento espiritual. Nós temos implantação do Evangelho no lar. Dentro desse trabalho tem uma equipe que vai para implantar o Evangelho no lar na casa das pessoas, para facilitar a harmonia. Número 7, promover no indivíduo o processo de hábito pela oração. Ensinar a pessoa a orar ao dormir, ao acordar, ter o hábito da oração para ela manter uma conexão. Número 8, a reunião mediúnica. Tem uma reunião mediúnica que é ligada a esse grupo. Um grupo mediúnico que se reúne para acolher essas pessoas que estão em processo de perturbação. Elas não atendem outros, elas atendem esse grupo. A pessoa entra na casa espírita, se credencia nesse trabalho, o nome dela vai para a reunião mediúnica e os espíritos ligados a ela tendem a ser atendidos nessa reunião mediúnica específica. E o 9º elemento, a transformação moral. Porque se esse elemento não tiver, pode botar todos os outros, se não tiver esse aqui, não vai. Então é estimular a pessoa a mudar a sua vida, a mudar os seus hábitos, a fazer uma alteração na sua história de vida. Então, se eu tenho uma pessoa que é médium e ela tem dificuldades espirituais e emocionais, melhorou o som, meu filho? E daqui será que pega?
Ótimo, então. Então, se ela tem dificuldade, bota o cara no atendimento espiritual. Não leve o cara para a mesa mediúnica. A pessoa está depressiva, está desorientada. Chegou na casa espírita, não, mas ela é médium, ostensiva, ela está vendo, os espíritos vão botar na mesa. Não ponha. Ele tem que ir para o atendimento espiritual. E, evidentemente, estando na casa espírita, além do atendimento espiritual, a gente pode colocá-lo no trabalho assistencial. Os que estão melhorzinho, os que estão mais ruinzinho, não dá para colocar no assistencial, mas os que estão melhor dá para levar. Venha para cá. Você pode vir sábado aqui conosco, a gente vai fazer uma tarefa assistencial. Gente, isso é extremamente terapêutico. Extremamente terapêutico. Eu precisei ficar velho, fazer quase 100 anos para conseguir descobrir que isso é terapêutico. Na época que eu era assim da idade de vocês, as pessoas diziam assim: ah, porque eu faço a tarefa de sopa e assim o grande beneficiado dessa tarefa sou eu. Aí eu disse, gente, ai, que coisa mais piega. Eu achava isso de última, a pessoa dizer, porque eu é que me beneficio do trabalho que faço. Gente, quem se beneficia é o cara que toma sopa. Para que essa mentira? Não é verdade. Precisei fazer 100 anos para descobrir que eles estavam certos. Esse processo é extremamente terapêutico. Para quem não fica cortando, olha a sandália dela. Para quem não tem isso, é terapêutico. Porque quando você está cuidando do outro, está esquecendo sua dor. Quando você cuida do outro, você esquece de si. Você consegue fazer algo de bom, isso dá uma descarga de ocitocina, isso organiza seus neurotransmissores, isso melhora que você consiga sair de uma crise depressiva. Você pega uma mulher que perdeu um filho, pede para ela vir num trabalho assistencial, ela vê uma criança que tem o pezinho do tamanho do filho dela. Aí ela diz, o meu sapato serve, o sapato do meu filho serve no pé dele. Semana que vem eu vou trazer. Não precisa você dizer assim, ah, mas você tem que doar isso do seu filho não vai mais voltar para vestir esse sapato. Tem que doar isso aqui, tudinho tem que doar. Isso é uma maldade com a pessoa. Deixa o cara guardar o sapato. Ofereça alternativas a ela, vai dizer, eu vou trazer um sapato. Na semana seguinte, ou no mês seguinte, sei lá, ela vai trazer um sapatinho para botar no pé. E quando ela der, ela vai sentir uma alegria tão grande de perceber que aquele sapato está sendo útil naquela criança, que ela vai dizer, semana que vem eu vou trazer 2 blusas e 2 sapatos. Percebe? Isso é curativo. Isso é extremamente curativo. Então, uma pessoa que entra na casa espírita, médium ou não médium, dentro de um trabalho de atendimento espiritual, você, tanto quanto possível, conduza esta pessoa para o trabalho de atendimento assistencial. É muito bom envolver as pessoas. Isso dá um poder maravilhoso de transformação, tá bom? Agora, essa pessoa que é médium vai ficar quanto tempo nesse trabalho? O tempo que for preciso. Você não pode dizer assim, olha, já está 6 meses que está lá, já pode botar na mesa. Não, gente. Não. Às vezes vai ficar 5 anos, 10 anos, 20 anos, lá na assistência social e no trabalho de atendimento espiritual, ouvindo no diálogo, conversando, tendo paciência, oferecendo outras tarefas para ela, mesa mediúnica para ele, não. Por quê? Porque ele tem um processo grave de adoecimento. Se a pessoa tem um conflito, mas ela consegue levar sua vida profissional, levar sua vida pessoal, dá para a gente imaginar outro caminho para ela. Mas se a vida dela social, a vida familiar, a vida profissional está atrapalhada, não é momento de levar essa pessoa para um trabalho mediúnico. Foi claro? Muito bem. Então vamos ver o segundo tipo de médium. Digamos que eu recebo na minha casa um outro tipo de médium. São os médiums em melhores condições. Veja que não está perfeito, ele está melhor, está melhor. Está médio. Ele está médium, né? Ele pode ter lá os conflitos dele, mas ele está administrando, ele consegue administrar os conflitos. Ele está levando, está
está conseguindo manter uma coerência na vida dele. Então dá para aproveitar esse cara. Por mais que ele diga assim, eu tenho uma depressão, sabe? Mas percebe-se que mesmo com a depressão há uma luta do indivíduo na tentativa de manter o seu equilíbrio. Mas se eu tenho uma pessoa que tem borderline, que tem esquizofrenia, eu não posso pegar uma pessoa dessa. Não, dá sim, não dá. Leve para outra tarefa, para a mediúnica não. Bom? Para quem está nestas condições, o que fazer? Bota no estudo sistematizado. Bota para estudar. Eu falo assim estudo sistematizado, mas eu não quero que ninguém pense que eu estou falando do estudo sistematizado da FEB. Pode ser o estudo sistematizado, outro que a gente tenha, no opúsculo Orientação ao Centro Espírita, que a FEB produz, não está determinado o que é estudo sistematizado lá como uma apostila, mas existe uma página em que fala estudo sistematizado, que é um estudo organizado da literatura espírita. A gente hoje fala muito estudo sistematizado como o trabalho da FEB. Tudo bem, pode ser o trabalho da FEB, tá bom. Que seja, né? Então vamos lá. Pode estar no estudo sistematizado, pode. E após a conclusão desse estudo sistematizado, o que é que você vai fazer com esse indivíduo? O sujeito fez o primeiro ano fundamental 1, no segundo ano fez o fundamental 2, no terceiro ano ele fez o complementar, terminou o ERD. O que você faz com uma pessoa que termina o ERD? Nossa, cheguei a ouvir a minha barba crescendo. Silêncio miserável. Ó, lá vai. O grupo terminou o ESG. O que você vai fazer com ele? Bom, nós podemos, por exemplo, botar esse pessoal para coordenar a ESG, né? Eles podem coordenar a ESG. Terminaram o ESG, vão coordenar a ESG. Mas eu posso também levar esse pessoal para que eles estudem a obra de Allan Kardec, não posso? Terminou o ESG, não, agora... a gente quer estudar... Não, agora também. Agora você exagerou também, né? Porque a gente quer te ouvir mais. Estou vendo. Até 1 da manhã você não vai ficar autografando? Eu vou me precaver das balinhas da BAE. Próxima vez que ela vier, eu vou dizer assim, eu passo. Não, está tranquilo. Ó, pode ser Jesus Cristo. Pode ser aqui. Pode ser a obra de Kardec? Pode ser a obra de Kardec. Pode ser a obra de Leon Denis? Pode. Já estudou o Oeste? Está Leon Denis. Mas eu não gosto de Denis. Então vamos estudar Ivone. Vamos estudar Ivone. Gosto da Ivone. Então vamos estudar André Luiz. É uma boa. Não gosto de André Luiz. Então vamos estudar Manuel Filomeno. Manuel Filomeno. Não gosto de Manuel Filomeno. Então, já que você não gosta, vamos estudar Emmanuel, pegar os romances de Emmanuel para estudar. Também não gosto. Não gosto de Emmanuel. Então vamos estudar Joana de Ângeles, a série psicológica. Não gosto também. Então vamos estudar o Evangelho. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o estudo do Novo Testamento, estudar, fazer o estudo dele, estudo bíblico, né? Do Evangelho. É uma também. Mas eu também não gosto. Então pode ser o NEP. O NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. Conhecem, né? Não gosto do NEP. Não gosto do NEP, então vamos estudar o Evangelho Redivivo, que é uma proposta parecida com o NEP, só que tem uma programação estabelecida, tem 10 volumes de estudo do... Vocês sabem o que é o Evangelho Redivivo? Vou contar para vocês rapidinho. Emmanuel não fez várias mensagens comentando o Novo Testamento? Que chama Evangelho por Emmanuel, o pessoal pegou e organizou Mateus, na ordem, Marcos, Lucas, João. Então, o Evangelho Redivivo é o estudo dessas mensagens.
Aí você pega lá, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Vai ler todas as mensagens de Emmanuel e comentar esse material. É isso que é o Rede Viva. Não gostaram de nenhum? Vou tentar outro. Que tal então estudarmos o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita? Um programa que a FEB fez para servir de continuidade do ERD. Terminando o ERD, entra no EAD. Também não quero. Então, que tal a gente estudar a Bíblia, o Antigo Testamento e sair estudando? Pronto, vamos estudar isso. É uma outra alternativa também, que não é estudar o Novo Testamento, estudar o Velho. Vamos estudar o Velho. Tem gente que está interessada em conhecer sobre judaísmo, vai estudar o Velho. É uma alternativa. Também não gosto. Então, para quem não tem interesse em nenhuma dessas, a gente pode oferecer, entre essas opções, o estudo da mediunidade. Observem bem que o estudo da mediunidade, ele vem depois do ESD. O cara faz o ESD, depois de fazer, que você vai ver no que ele quer se pós-graduar. Pegou a graduação, no estudo sistematizado. O que o grupo quer estudar? O grupo quer estudar isso. Beleza, então o grupo vai para cá. O grupo decide, o grupo se o grupo for grande, pode ter... não, nós queremos dividir em dois. Então pronto, cria um grupo que vai estudar tal coisa, um outro grupo que isso, aí divide. Entre as opções que o movimento espírita hoje possui de estudos pós-ESD, uma das opções é o estudo da mediunidade. Não, eu estou vendo, vou te passar uma mensagem. Pois é, vou te passar uma mensagem do Evangelho de Caridade para com os criminosos. Tá bom, tá ótimo. Não, eu não vou poder comer. Tá? Não era essa opção. Então, o estudo da mediunidade, olha onde ele se insere no movimento espírita, após o ESD. Então, mesmo que uma pessoa ingresse no movimento espírita, não tem conhecimento espírita, não tem desequilíbrio emocional, não se joga a pessoa no grupo mediúnico. Se coloca a pessoa no ESD e depois essa pessoa vai para o estudo da mediunidade. Eu estou sendo claro? Bom, como é que eu vou dizer isso, meu Deus? Olha só, nós não podemos ter rigidez absoluta no movimento espírita, porque isso também é muito antipático. Durante 35 anos eu estive em Rondônia, trabalhando na Federação Espírita de Rondônia. Eu era o secretário da Federação Espírita lá. Federação pequena, então tudo passa pelo secretário. É pequeno. E uma vez, recebi uma ligação de uma companheira nossa, mora em Brasília. Foi do movimento espírita de Rondônia, mas se transferiu para Brasília. Me ligou. Preciso falar com vocês. O que é? Preciso de uma declaração da Federação Espírita de que eu fiz o ERD. Mas como assim? Não, eu participo de uma casa espírita que não é em Brasília, mas é nas proximidades de Brasília. E eu vou lá para trabalhar. E eu queria atuar em algumas atividades da casa e disseram que eu tenho que fazer o ERD, a menos que eu trouxesse uma declaração de uma federativa. Então tem que assinar você e o presidente da FERO. Aí olha só, eu tive que declarar para os devidos fins que fulano de tal participou do estudo sistematizado das 3 unidades, vocês, com frequência satisfatória, isso que tal. Porque ela tinha que apresentar lá o diplominha dela para poder... A gente não pode fazer isso. A gente também tem que ter um pouco de flexibilidade. Então, se uma pessoa chega na casa espírita e diz assim, olha, lá na casa espírita que eu trabalhava, eu já era doutrinador, eu era médium ostensivo, e aí eu quero saber quando é que é a reunião mediúnica que eu quero participar. Gente, a porta vai fechar para essa pessoa. A porta vai fechar. Não façam isso em nenhuma instituição que vocês cheguem. Quando você chegar numa instituição que ninguém conheça você, ou até que conheça, não diga, eu quero ir para... Não vai.
Pergunte que dia é o grupo de estudos, eu vou estudar. Porque se você for e não quiser se jogar para dentro das tarefas que você acha que são as mais nobres, as pessoas vão enxergar você e vão dizer, tu não quer vir para cá? E naturalmente você vai ser conduzido, porque quem se humilha será elevado, e aquele que se eleva será humilhado. Então, se você chega numa casa e diz assim, não, eu vou para estudar. E no grupo de estudo a gente vê, porque a casa espírita tem carência de gente. Então, se você vem e se coloca numa condição de aprendiz, é natural que as portas se abram. E é natural que as portas se fechem quando a gente vem com um discurso querendo dar uma carteirada ao chegar numa instituição. Então, chegou numa instituição, não vai pedir declaração, mas a pessoa chega e diz, você fazia isso? Fazia, tinha feito já o volume 1, lá onde eu estava. Você quer fazer o volume 1 de novo, ou você quer ir para o 2? Não, acho que eu faço um de novo. Ou dizer, não, eu acho que eu posso ir para o 2, tranquilo, vou para o 2, ou vou para o 1. Mas apresente-se como aprendiz. Está tudo bem? Estou mexendo no microfone. Tá, então mexe logo. É melhor. Então, apresente-se como aprendiz, não se apresente como sendo o poderoso. Confundir? Tranquilo? Para frente. Então, a gente vai abrir um grupo mediúnico. O ideal é que a gente tenha um grupo para estudo e outro para mediúnica. Não se abre trabalho mediúnico na casa espírita com sacrifício do estudo. Eu já estudei, eu venho só para mediúnica. Não dá certo. A gente precisa estar junto, precisa estudar junto, precisa partilhar conteúdos. E se o nosso grupo apenas vem para mediúnica, esse grupo vai perder força espiritual, porque as pessoas vão ficar na rua, vivendo as suas histórias na rua, não medita, não pensa, não reflete, não discute conteúdo espírita e vem só para a reunião mediúnica. Isso aqui não é trabalho que a pessoa vem de qualquer jeito. Precisa de uma preparação, precisa de uma afinidade. Você precisa ter uma conexão com a espiritualidade, senão você se desconecta, gente. Não dá para você poder fazer um trabalho desse gênero. Então, isso aqui é o ideal, tá? Um dia para estudo e outro dia para mediúnica. Algumas casas espíritas não conseguem manter esse trabalho. Por quê? Porque a pessoa diz assim, mas eu só tenho a quinta-feira para ver. Eu não tenho dia na semana. Existem situações, então quando a gente cria um grupo mediúnico, a gente sempre cria um grupo num dia diferente do grupo do estudo, que é para não perder as pessoas do estudo. Porque se você monta no mesmo dia, essa galera não vai arranjar um outro dia para estudar, vai querer ficar só agarrado na mediúnica. Então quando você cria um grupo, você já cria o grupo na terça, cria o grupo na quarta, porque na quinta eles estão estudando. Não, a quinta a gente estuda, na sexta-feira a gente vem para a mediúnica. Então a gente procura fazer isso. Só que tem casas que não conseguem fazer isso. Porque as pessoas fincam o pé e dizem, eu só tenho um dia, não tenho 2 dias para vir. Quando isso acontece, existem 2 alternativas. Uma que é desaconselhada na literatura e outra que é uma possibilidade em função das restrições que a gente tem. Qual é a ideia que as pessoas têm e que é aconselhável de fazer? Que algumas casas assim funcionam. Quando não tem jeito, veja que eu estou colocando que não tem jeito. Você vai colocar isso somente quando não tiver como ter 2 dias diferentes. Qual é a ideia? Você abre um hiato nas reuniões mediúnicas para estudar. Então, nós fazemos primeira, segunda, terceira reunião do mês e na quarta a gente estuda. Entendeu? Um dia a gente tira para estudar. Essa é uma estratégia. Algumas casas espíritas fazem. Quero dizer que isso não é o ideal, mas é o que acontece em algumas circunstâncias. Agora, o que a literatura recomenda que não seja feito? A literatura, e aí eu aqui me valho do livro Diálogo com as Sombras, diz que a gente não deve estudar junto com o trabalho mediúnico, que seria o mais lógico.
faz uma reunião maior, a gente estuda na primeira meia hora e depois faz a reunião mediúnica de 1 hora depois. Ou faz 45, sei lá. A literatura espírita não aconselha essa prática. Por quê, Beth? Eu estou lendo a sua mente. Conexão, né? Estou conectado. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, que quando a gente estuda, a gente teima. Quando nós estudamos, a gente teima. Não, mas eu não vejo assim. Eu não entendo dessa forma. Não, mas eu acho que sim. Não, eu não concordo com isso que você está colocando. E aí começa aquelas discussões, eu acho isso, eu acho aquilo, porque... Não, mas esse livro que você trouxe também não é uma obra doutrinária, né? Você sabe que esse livro aí é um livro que esse autor dele não é um autor confiável. Não, o autor é confiável, sim. Aí pronto, aí começa a discussão, não é, porque pode, porque não pode. Sua interpretação está equivocada. E a gente briga e depois... Gente, vamos para a reunião mediúnica? Ai, eu tô... Exatamente pela possibilidade de que exista uma divergência entre as pessoas, então se sugere que a gente trabalhe mais focado no aspecto específico daquilo que a gente poderia chamar de um estudo diferente. Então, no livro Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda recomenda que a gente use para a leitura para o início das reuniões, a obra de Emmanuel, aquela Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz, Segue-me, Palavra de Vida Eterna, porque são livros que não traduzem violência, discussão, tema, não levar temas de conteúdo. E essa aqui é uma estratégia que se utiliza nessas circunstâncias. Vamos embora para frente, tem muita coisa para ver. Pré-requisitos, eu vou ligar um turbo, tá? Pré-requisitos da reunião mediúnica. Primeiro, tem que ter uma instituição. Não se faz reunião mediúnica de casa. Não faça uma reunião mediúnica virtual. Tem que ter uma instituição para fazer, porque se a pessoa incorporar, quem vai desincorporar o sujeito lá em casa? Então, não faça em casa. Não leve as pessoas para a sua casa. Vai levar uma série de entidades perturbadas para a sua casa? Deixa os perturbados tudo aqui, pelo menos. A gente vai levar só um pouco. Mas uma instituição. Segundo, a gente tem que ter presencialidade. O que é isso? Durante a pandemia tinha muita gente querendo fazer reunião mediúnica virtual. Não dá certo. Porque o cara tem que doutrinar o outro à distância. Dar um passe à distância. Não funciona. Então, é numa instituição e a reunião é presencial. Tá bom? Não tem tele-reunião mediúnica, tá? Teletrabalho. Tem que ter uma liderança. Eu preciso de uma pessoa para comandar o grupo. Alguém tem que se apresentar como líder. Tem que ter um regimento interno. Antes de criar o grupo, crie um regimento interno. O regimento interno é um documento em que a gente firma os compromissos, para que depois, se alguém, por algum motivo, não cumprir com algumas regras, a gente poder usar o regimento interno para ver o que vai fazer, para não parecer que é pessoal. Então, deixa o regimento. Se a pessoa faltar 3 vezes, o que a gente vai fazer? Aí se faltar 3 vezes, expulsa do grupo. Não, mas a pessoa faltou 3 vezes porque a mãe estava internada na UTI e a pessoa não pôde vir. Bom, então não é assim, tem que ter um outro fator. Então tem essas coisinhas que a gente vai definindo. Se uma pessoa apresentar comportamento, o que a gente vai fazer? Se tiver isso, se tiver aquilo. Se a reunião já tiver iniciado, pode abrir a porta e entrar. Então, um monte de coisa. Isso fica tudo no regimento interno. E com relação ao preparo do grupo. Aqui tem 2 pontos, sabe por quê, né? Então, você tem que preparar o grupo. Como que se prepara o grupo? Preparamos o grupo com amor entre as pessoas. Se o grupo não se gosta, não abra reunião mediúnica de pessoas que se odeiam. Não abra. Oi? O amor aos inimigos não funciona. Gente, uma vez, há muitos anos atrás, deve fazer uns 30 anos isso, participava de um centro espírita e tinha reunião mediúnica e a sala mediúnica saía num hall. Então, aqui é a porta da rua, aí tem um hallzinho e aqui as salas do centro. Então saía da reunião mediúnica, as pessoas ficavam daquele hall que tinha o livro para vender e dali era a porta da rua. Nós saímos da reunião mediúnica, tudo tranquilo, todo mundo andando normal.
Quando nós chegamos no hall, uma das moças que tinha saído da reunião pulou no cabelo da outra e disse: larga meu marido, larga meu marido. As duas caíram do chão, parecia duas formigas, sabe? O marido no meio querendo apartar, e ficou todo mundo assim. Não preciso dizer que perdemos 3 trabalhadores. Tá? O grupo tem que se amar, tá bom? Tem que existir, além de amor, união entre as pessoas. Tem que ser um grupo unido, a gente tem que ter uma ideia de união, de grupo. Senão, quando chega na hora, o doutrinador está doutrinando e o outro está assim. Está falando besteira, está falando besteira, está falando besteira, está falando besteira. Não adianta ficar dizendo que o outro está falando besteira. Ajuda, cara. Não fica medindo. Ih, falou errado, falou errado, falou errado. Ajuda. Então tem que ser um grupo unido. As pessoas não podem só se encontrar no grupo, elas têm que ter amizade, elas têm que se conhecer, tem que existir uma relação entre essas pessoas para que de fato o grupo possa funcionar, tá bem? É necessário, evidentemente, além dessas características, que exista disciplina no trabalho que vai ser feito e, logicamente, com destaque, estudo. O grupo tem que estudar, tá bem? E aí, as pessoas podem perguntar, mas por que vai estudar? Se a mediunidade é um dom, não é um dom, por que estuda? Se a mediunidade já é um dom, por que eu tenho que ficar estudando? É só chegar lá e, pô, o Espírito fala. Por que eu tenho que estudar? A gente estuda por conta da influência moral do médium. Se o médium não estuda, ele não se organiza emocionalmente. E ele pode ser muito mais usado de maneira negativa. Por isso que a gente estuda para saber o que está acontecendo, o doutrinador saber como é que ele encaminha melhor essa entidade, entender o fenômeno que está se dando, e o médium pela sua capacidade de entender o que também está acontecendo. Ok? Bom, tipos de grupo mediúnico. Existem 5 tipos de grupo mediúnico. Primeiro tipo de grupo mediúnico, que é o que a gente cria na nossa casa, é o grupo de educação mediúnica. Ok? Que é onde a gente começa. O foco está no médium. Ali, vamos lá, vamos atender. E atende e tal, grupos até são maiores. Quando o grupo se torna experiente, então nós temos um grupo de desobsessão, que é quando os médios já têm bastante experiência, já não é mais um grupo de educação mediúnica, já é um grupo de desobsessão. O que caracteriza um grupo de desobsessão? Está na cara. É porque quem se manifesta nele são obsessores. Se eu tenho um grupo de educação mediúnica que só se manifesta os obsessores, não é mais educação da mediunidade, já é um grupo de desobsessão. Porque o que é um grupo de desobsessão? É um grupo que atende obsessor. Se a minha reunião mediúnica não atende obsessor, atende outro tipo de entidade, que se vocês se comportarem bem, eu vou mostrar, aí a gente vai ver que o grupo é de educação mediúnica. Muito bem. Existe educação, existe desobsessão, mas existe um grupo de assistência espiritual. O que é o grupo de assistência espiritual? Ele parece com o de desobsessão, só que é aquela tarefa que, ainda há pouco aqui, a Anice estava mostrando para nós que tem atendimento. Essa reunião mediúnica é diferente da desobsessão, porque ela está vinculada a um grupo de pessoas específico. A reunião de desobsessão, ela acontece. Então vamos para a reunião de desobsessão, às vezes leva um caso ou outro que aconteceu, alguém teve notícia, mas não é uma coisa sistematizada. No grupo de atendimento espiritual, é aquela galera que está no atendimento espiritual. Então, geralmente se lê o nome das pessoas no começo da reunião. Para que lê? É ritual? Não. Para que o médium diga, teve uma comunicação de uma pessoa aí dessa lista. Logo no começo, lê aí que eu vou te dizer. Essa aí, ó. Aquela entidade que aconteceu tal coisa, era dessa lista aí, é ligada a essa pessoa. Tem os grupos de experimentação. Algumas casas espíritas fazem reunião de mediunidade científica, de materialização, efeitos físicos, para fins científicos. E existe a reunião mediúnica de vibração. O que é de vibração? Vai ter um congresso, e aí a gente, antes do congresso, começa a fazer uma reunião que vai ter tempo para acabar, só para acolher as entidades que se manifestam ligadas a esse trabalho. Ok?
Bom, quem são os integrantes da reunião mediúnica? São o dirigente, que é um só, que é o cara que vai ser o líder daquele grupo. Depois do dirigente, nós temos os médiuns dialogadores, que podem ser o próprio dirigente mais alguns, pode ser alguns sem o dirigente, geralmente o dirigente também é dialogador, mas posso ter um ou mais dialogadores. Observe que dirigente tem só um e médium dialogador tem plural, podem ser mais de um. Tem também os médiuns ostensivos, psicógrafos, psicofônicos, os audientes, os videntes, os médiuns de efeitos físicos, todos esses ostensivos estão aí catalogados nesse grupo. Tem os médiuns de sustentação, que são os que nem eu, que não ouve, não enxerga, não sente, não entende, não sente nada. Eu preciso ter essas pessoas na reunião mediúnica, porque é uma pessoa que eu sei que não vai dar passividade, que eu possa dizer, fulano, vai lá dar um passo nele, ajude ali, conversa. Às vezes esse médium de sustentação vai ser um dialogador, que vai formando nele, né? Ele não é médium ostensivo, a gente vai ajudando. Só fulano, dá um passe ali, faz isso, faz aquilo, então vai ajudando a pessoa. Estou falando isso agora, lembrando que uma vez, conversando com o Alberto Almeida, há muito tempo, aí eu estava conversando sobre mediunidade, esse trabalho mediúnico, falando para ele, mediunidade que a gente tinha recebido, vindo do Nordeste, fome, com sede. Aí eu fui e trouxe, dei água para o médium e tal, mas aí, pô, você deu água para o médium? Ei, por que você deu água para ele? Porque estava com sede. Mas quem estava com sede era o espírito, não era o médium. Sim, mas se o cara estava com sede, eu podia dar água, por que eu não ia dar? Aí o médico ficou assim e disse, se ele te pedisse uma tigela de açaí, tu ia dar para ele? Eu disse, não, uma tigela de açaí não. E por que tu dá água? Eu disse, porque estava com sede, Alberto. Entendeu? Não foi. Aí você tem que encaminhar para as entidades que estão lá, não vai dar água física para ele. Tem uma série de pessoas para ajudá-lo, não precisa isso, ele está na condição espiritual, você não precisa dar nada material para ele. Então é um médium de sustentação torto no meio da reunião. Existem os visitantes. O que são visitantes? São aqueles que visitam a casa para aprender como é. Vai montar um trabalho, vem os visitantes. E existe um outro que é a assistência. Isso aqui não existe mais no movimento organizado, que no passado era aquele grupo de pessoas que ia para a reunião, assistia a reunião, e às vezes incorporava lá no meio, o dirigente saía lá, pegava a pessoa, botava na mesa, semana que vem seu lugar é aqui, tá? Então isso existiu no passado, hoje já é uma prática que não se tem no movimento espírita. Reunião mediúnica no movimento espírita, elas tendem a ser reuniões fechadas, então a assistência, ela não existe, tá bom? Na sequência, alguns alertas para o trabalho que vai começar. Primeiro, antes da tarefa, chegar cedo, tá bom? Não chegue em cima da hora, não chegue esbaforido. E recolha-se, não adianta chegar cedo e ficar, viu o jogo? Não adianta, que você chega cedo, mas não está antenado no trabalho. Chegue cedo, se recolha. Como é que a gente se recolhe? Faz uma leitura, fica ali meditando, pensando no que está lendo, tá bom? E entender que você está num pronto-socorro, que as entidades já estão ali prontas para o atendimento. Então você já se coloca numa condição específica desse tipo, oferecendo o melhor de si para o trabalho, porque naquela noite será muito importante para algumas entidades. Será uma reunião como 1000 outras, mas para os que serão atendidos, será muito importante. Pense neles e dê o melhor de você, considerando que todos são meus irmãos. Eu vou atender os meus irmãos na reunião que vai acontecer. Ok? Bom, tipos de espíritos que aparecem nas reuniões, que são os espíritos sofredores. Se a reunião for uma reunião de grupo ainda iniciante, educação da mediunidade, os espíritos que tipicamente aparecem é o doente que está doente, aí você encaminha para os médicos espirituais que assistem à reunião. Os alienados, a gente ora por eles, pede por eles,
e os encaminha para que eles adormeçam e possam ser conduzidos. Os que estão presos ao corpo aparecem na reunião mediúnica. Ai, meu corpo, eu estou preso no meu corpo. Ou seja, são retirados temporariamente para vir para a reunião. Ali a gente vai dar passe, vai orientá-lo, vai falar da continuidade da vida, vai dizer que ele não morreu. Não se diz para o espírito que ele está morto. Na época que eu era menino pequeno, era horrível. Na época do chamado doutrinador, né? Ele dizia assim: você já morreu, rapaz, você já morreu. Não estou morto, não. Olha essa mão, vê se essa mão é tua. Aí alguns pegavam o espelho e mostravam o rosto. Nossa, eu vi isso muitas vezes. Eu vi reuniões em que o doutrinador, né, o dialogador, dizia assim: você só vai sair daqui se você disser graças a Deus. Se não disser graças a Deus, você não vai embora. Eu não vou dizer. Eu não vou dizer. Então você não vai, meu amigo. Você não vai. Se você não disser graças a Deus, você não vai. E o cara: não digo. Não vou dizer. Vai, você vai dizer. E o espírito ia. Quando chegava uma hora, ele ia se entortando todo mundo. Graças a Deus. Agora você pode. Agora está liberado para ir embora. Quer dizer, é um modelo, sei lá, né? Como a gente funcionava, como era. Por isso que esse nome tinha que trocar mesmo. Então tem os presos no corpo, tem os presos na crosta, que aparecem nas reuniões, e você tem que dizer: não, meu amigo, a gente tem um outro local para você ir. Olha como você está doente, você está tossindo, olha a roupa que você está usando, você precisa de um local para descansar, uma sopa quente. Já chega, vamos descansar um pouquinho. E aí você oferece coisas materiais para ele para poder levá-lo. Aí você vai ter um pessoal aqui perto que está para atender você. Está na hora de descansar, vamos descansar, vamos lá. Um pratinho de sopa. É um pratinho de sopa. A gente não pode tratar espírito como coisa do além. Espírito é coisa do aquém. Esse negócio de chegar com uma entidade que se manifesta numa reunião mediúnica aí, o decesso físico, não faça isso, apenas: oi, meu irmão, estamos aqui para atender você, você precisa de alguma coisa, mais ou menos assim, uma conversa normal. Aparecem os que ignoram: não sei se está morto, vocês estão vivos, não sei o que aconteceu, eu estava no hospital, ninguém me atende, será que eu morri? Não, se você tivesse morrido, você não estava falando. Se você está falando que você está vivo, você pode ter perdido o corpo. Você não sabe que não existe a morte, que a vida continua? Nunca ouviu falar disso? A vida continua. A gente experimenta aquilo que as pessoas chamam de morte, mas continua vivo. Será que eu morri? Talvez, mas você continua vivo. Não teve morte, você pode ter deixado o corpo só. Aí você vai levando o diálogo com naturalidade. Eu estou vendo um corpo aqui, estou vendo uma sepultura, estou dizendo que é minha. Pode ser que seja sua. Mas você não está, olha, você está bem, agora está na hora de você se preparar, porque os seus amores estão esperando você. Nunca diga à sua mãe, que a mãe pode ter abandonado ele. Os seus amores, as pessoas que você ama. Porque às vezes a pessoa diz: meu amigo, pense na sua mãe. Minha mãe me abandonou. Então a gente não se refere a nenhum parente em particular. Pode aparecer a vítima magoada. Porque ele me machucou, ele me feriu, e agora a gente vai trabalhar perdão com ela. Os mistificadores, os que vêm mentir para nós se passando por outros, esses costumam aparecer em grupos iniciantes. E, além deles, este rapaz, o sacerdote desiludido, que aparece na reunião, completamente desorientado: não sei por que eu estou aqui, o que aconteceu comigo, por que isso aconteceu. Além desses todos que a gente tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho um nono que aparece também nessas reuniões, que é o chamado espírita fracassado. Esse aparece nas reuniões. Eles dizem que a tarefa do espírita que fracassa é falar na reunião mediúnica que não pode perder a oportunidade. E eles dizem: é a tarefa mais difícil falar para espírita. Vamos lá. Se os grupos já são grupos experientes, costuma aparecer nesses grupos outro elenco de espíritos. Aparece lá os suicidas, aparecem os mistificadores, daqui aparecem lá mais habilidosos. Aparecem os obsessores odiosos. Olha, não tinha obsessor do lado de cá, apareceu do lado de lá.
com ódio, eu quero destruir, eu quero matar, eu quero acabar. Os obsessores por afinidade, aquele não, eu não sou obsessor dele, eu sou parceiro dele, a gente bebe junto, eu cuido dele, eu protejo ele. Isso aparece nessas reuniões. O animalizado que não vai falar, que vai ficar grunhindo durante a reunião, você vai repetir para ele, você é um ser humano, você é um ser humano, tem pessoas que estão aguardando por você. Onde estão seus amores? Cadê as pessoas que você ama? Há quanto tempo você não vê? Você é uma pessoa, lembre de quando você era uma pessoa. E aí não fala. E aí você não, repete sistematicamente para ele que ele não é um animal, porque ele foi hipnotizado, né? Ele tem que sair. Aparece o mago que vem falar das bruxarias que ele faz, que ele vai fazer bruxaria com todo mundo. Isso aparece. Não desafie ninguém. Você não tem poder de nada, você é mago de nada. Mago aqui é Jesus, você não fala, você não é nada, você não é nada. A gente não faz isso. A gente respeita a autoridade dessas entidades, tá bom? Aparece a figura do obsessor líder, a liderança dos obsessores. Vem saber o que está acontecendo aqui, porque já mandei vários homens aqui, meus e vocês andam convertendo ele. O que está acontecendo aqui? Então eu vim em pessoa saber o que está acontecendo aqui. Daqui a pouco eu falo mais do líder. Tá bom? Aqui era o sacerdote desiludido, lá aparece o sacerdote endurecido. Vocês vão todos para o inferno. Parece. E assim como o espírito fracassado aparece aqui, aparece o espírito fracassado do lado de lá também. Essa figura, ela transita aí nos dois universos. São espíritos típicos que aparecem nos nossos grupos mediúnicos. Isso, espíritos sofredores, tá? Agora, espíritos benfeitores, como é que funciona a presença dos benfeitores? Algumas dicas. Primeiro, a possibilidade de mistificação. Tomar cuidado com isso. Que os espíritos perversos querem se passar como se fossem espíritos benfeitores. Preste atenção. Eu vou passar daqui a pouco algumas dicas sobre essa característica dos espíritos benfeitores para a gente poder ver melhor como é que a gente identifica. Eles têm linguagem digna, clara e objetiva e usam palavras exatas. O espírito faz muito rococó quando fala, usa muita coisa muito empolada, desconfia que não é mentor. Mentor não costuma ter essa característica. Isso aqui eu tirei do item 257, 256 do Livro dos Médiuns. Espírito muito inteligente não é sinal de elevação moral. Eu posso ter uma entidade que conhece muita coisa, mas ele é um espírito atrasado moralmente. Não se deixe enganar. Pode falar bonito, conhecer muita coisa, mas não ser uma alma boa. Bem? Espíritos que são superiores ou benfeitores só falam o que sabem e não desvendam o mal de ninguém. Espírito que chega lá e diz assim, eu sou o benfeitor dessa reunião aqui, eu vim aqui só para dizer para vocês que existem elementos aqui que querem destruir o grupo, que estão uns contra os outros, falando mal uns dos outros, isso tem que acabar, vocês não podem ficar brigando. Cara, benfeitor não faz isso, ele não divide grupo, ele não desvenda mal de ninguém. Aqui vim trazer um recado para o companheiro aqui do grupo, que está tendo um relacionamento extraconjugal. Como eu sou o benfeitor, não desvenda o mal, eles não desvendam o mal. Vocês acham engraçado quando acontece, aí o cara acha que é mentor. Tá? Eles não lisonjeiam. E uma vez estava numa reunião mediúnica e o espírito veio e disse assim, olha, faço parte da equipe que coordena o trabalho de vocês, e vim aqui dizer para vocês que estamos muito felizes com o trabalho que vocês estão fazendo, o serviço que estão prestando. E em nome da equipe que coordena o trabalho, eu vim dizer a vocês que nós somos para conta que vocês suspendam o trabalho por 6 meses, para vocês descansarem. Nossa. Aí dessas horas a gente diz assim, ó, a nossa equipe ela é coordenada por um outro grupo de espiritual aí. Você conversa com eles. Se eles disserem que sim, a gente vai fazer, mas primeiro você conversa com eles. Se eles disserem que sim, aí a gente. Para não dizer, não é nada, não é espírito superior nada. Espírito superior não marca data. Marcou data,
é indício de mistificação. Espírito também, que é benfeitor, não faz prescrição meticulosa. Bem, viemos aqui dizer a vocês que nós queremos que o trabalho da quarta-feira seja alterado, que ele comece agora às 17h30 e que o passe seja colocado. Aí começa a dar uma... Cara, quem tem que resolver isso sou eu. Não é o Espírito que tem que dar as regras de funcionamento da instituição. Eles dão orientações gerais. Prescrição meticulosa, pode desconfiar. Eles não dividem e não incitam ao ódio. Então, se uma pessoa diz, não, eu estou defendendo o bem, odiando os outros, pode desconfiar que está errado. Então, vamos ter eleição no segundo semestre agora. Fiquem atentos. Espírito superior não incita ao ódio. Se alguém se sente chamado para odiar alguém em função da sua visão político-partidária, desconfie que não está servindo ao bem. A gente tem que servir ao bem, à fraternidade. Não expressam predileção. Parabéns, fulano, você é um excelente dialogador. O melhor de todos aqui é você, na verdade. Deu distinção para alguém, desconfie, não é espírito superior. E um bom espírito, Kardec diz isso, um bom espírito não induz ao mal. Repara bem a frase, o bom não induz ao mal, mas não está dizendo que o mal não possa induzir ao bem. Às vezes os maus induzem ao bem para depois ganhar a confiança e induzir ao mal em seguida. Então, usa uma habilidade de convencimento, dá um bom conselho, as pessoas embarcam e depois ele vem e começa a dar ideias diferentes. Fica bem esperto com relação a isso. E ainda sobre os benfeitores, Kardec comenta que eles têm o humor fino. Então, algumas vezes eles colocam algumas notas de humor naquilo que falam, naquilo que dizem, nos textos que escrevem, porque é uma característica deles. Não é um humor escrachado, mas é um humor bem sutil. A gente às vezes vê em alguns textos assim, algumas tiradas. Gente, que genial, olha essa, genial isso aqui. Algumas histórias, Humberto de Campos gosta de contar umas histórias que tem muito disso. Bom, sobre esses benfeitores, eu queria falar sobre a manifestação do benfeitor. Os benfeitores costumam se manifestar no começo da reunião ou no final, e esse no final com muito mais frequência do que no começo. Mas eles não se manifestam no meio da reunião. Por que eles não se manifestam no meio? Porque o meio da reunião é para atender as entidades sofredoras. Se ele for tomar tempo para falar no meio, ele vai tomar tempo de um entendimento que poderia ser dado. Então, o mentor que se comunica no meio da reunião, desconfie que ele não é o mentor. O local para se manifestar, quando se manifesta, é no final ou no início dos trabalhos, para dizer, estamos aqui, ou no final para deixar um recado de caráter geral para o grupo, tá bom? Isso é importante. Vamos para frente. Agora vamos falar do médium dialogador, né? Já chega. Características que o médium dialogador precisa ter. São 5. Amor, conhecimento doutrinário, compreensão do Evangelho, fé e compaixão. Já falamos disso várias vezes durante a nossa noite de hoje. Agora a gente vai operacionalizar cada um desses. E a gente já está indo para a parte final da nossa conversa. Por que que a gente pensa na questão do conhecimento doutrinário como uma peça importante no atendimento? Porque o conhecimento doutrinário permite que eu saiba como é que os mentores estão agindo, eu saber como é que está atuando, o que está acontecendo na reunião. Não estamos só nós ali, há uma equipe espiritual coordenando tudo. Então, eu ter essa visão da ação dos benfeitores é fundamental para o trabalho. Então, ele tem que entender que as manifestações que acontecem no grupo mediúnico, todas elas têm um propósito. Então, uma entidade se manifestou, não é sem propósito. Eu tenho que saber que se o mentor trouxe aquela entidade, tem um propósito, então vamos atendê-la. Eu tenho que entender que eu faço parte de uma equipe maior. É esse conhecimento doutrinário que ele tem que ter. A entidade se manifestou, eu vou atendê-la. Com certeza tem algum objetivo dessa entidade ter vindo. Ah, mas ela nem se transformou, não tem problema. Eu vou fazer o que tiver que ser feito no atendimento a essa criatura, tá bom? Então, as manifestações, nem sempre a pessoa consegue se transformar, mas toda manifestação é aproveitável. Às vezes o Espírito diz assim, não senti nada não, estou nem aí com vocês não, mas ele já saiu mexido. Ele não sai igual como ele entra.
O pessoal conta que quando Paulo está fez aquele discurso lá no Areópago, no Atena, que ninguém deu atenção a ele, os vários que ouviram, não sabe falar nada, nós fomos voltaram para cá, voltaram mexidos nas suas vidas e transformaram suas vidas em função daquilo que Paulo plantou neles, embora ele não tenha aberto nenhuma igreja, ninguém tenha dito nada, mas individualmente eles ficaram mexidos. Então, as manifestações, elas são sempre aproveitáveis. Às vezes o Espírito, ele pode ter vindo uma primeira vez, não foi atendido, segunda, uma terceira, não tem problema, a gente vai atender. E outra, quando eles trazem o Espírito para a reunião, é porque ele tem condição de ouvir o que a gente vai falar. Ele ele está meio trincado já. Ele não é um espírito com toda aquela força que tinha. Alguma coisa já está mexida dentro dele. Então, às vezes, você tem uma história. Olha. Que a reunião pode ter mais de um atendimento. Mais de um atendimento. Eu vou atender as entidades, não aconteceu nada, aí no outro, aí. Então não pode dizer assim, mas o Espírito entrou e saiu do mesmo jeito. Entrou e saiu do mesmo jeito na nossa visão, mas ele já sai mexido dali onde ele está. Bom, nós temos que ter cuidado com a ideia de achar que o Espírito que se manifesta, ele é um dente duro. Não, ele já é um dente molinho que está quase para cair. Ele já veio. Então a pessoa diz assim, olha, eu sou um doutrinador maravilhoso. O Espírito chegou, eu conversei, pai, já veio molinho. Já veio igual o dentinho, pronto para cair. Não. Eles já trouxeram para a reunião porque o cara já era molinho, já estava molinho. Já era. E por que trouxeram? Não podiam fazer por lá? É para a gente ver que modifica. Porque os mentores podem fazer tudo sem nós, não precisa da gente. Isso aqui é para a gente ser útil, de alguma forma, tá? Aqui ficou cortadinho, né? Então, cuidados que eu tenho que ter com religiosos. Não entre na vibe de discutir religião com religioso. Jogue para o pessoal, nunca jogue. Não, mas e o versículo tal? E como é que eu... Cara, larga a mão disso, não é lugar. Então a gente não discute com ninguém em reunião mediúnica. Religioso apareceu, trabalha as questões no campo pessoal. Se são obsessores pessoais, eu tenho ódio, eu vou acabar com a vida dele, vou destruir, vou acabar com ele. Nunca diga assim, não faça isso com o bichinho, coitadinho, porque parece que você está querendo tomar a defesa dele. Como é? Olha, eu já tenho raiva de uma pessoa, aí você vai conversar com isso, não faça isso com ele, aí eu fico com mais raiva, eu fico com raiva de você que está se metendo no meio. Quando Hermínio de Miranda escreveu o livro Diálogo com Sombras, ele colocou esse caso lá. Então ele disse que ele estava atendendo uma entidade, e aí se aborreceu e disse, por que você está falando isso? Você, por acaso, é advogado de defesa dele? Aí o Hermínio respondeu, não. Eu sou advogado de defesa seu. Porque ele já fez o mal e ele vai ser alcançado pela lei. Mas você é bom. Você não precisa sujar suas mãos. Deixe que ele vai se acabar na mão da justiça divina. Você não precisa fazer nada para ele, não. Você não está vendo que ele já está passando por sofrimento? Eu quero evitar que você sofra. Eu estou conversando com você a seu favor. Porque você é bom. E você precisa se encontrar com as pessoas que você ama. Deixa ele para lá. Deixa ele entregue à lei. A lei vai cuidar dele. Não manche suas mãos. Tem uma série de pessoas que querem rever você. E você começa a sua busca e está esquecendo das pessoas que te amam. Há quanto tempo você não vê uma pessoa que você ama tanto? Lembra dela? Ela está aqui. Por que você não aproveita a oportunidade? Então ele virou. Então a gente nunca defende, a gente diz que está para defender aquele que está em processo de dor, que é verdade, não é? E às vezes tem aqueles que são enviados pelos seus líderes, que dizem assim, eu tenho medo, se eu não fizer, eles vão me bater, vão me prender. Ofereça proteção.
Diga que a equipe espiritual vai protegê-los. Não precisa ter medo. Que há um trabalho a ser feito em favor deles, tá? Então, essa questão dos líderes aí a gente vê com bastante carinho. Então, eu trouxe aqui algumas coisas sobre líderes. Como dialogar com líderes. As lideranças das trevas. Primeiro, nunca diminua. Nunca diminua o espírito que é líder. Nunca diga assim, rapaz, você não é líder de nada. Você não manda nada. Ao contrário, valorize. Quando eu era menino, nas reuniões mediúnicas do centro espírita onde eu participava, tinha um espírito que se manifestava lá e que ele se auto-intitulava o Poderoso. Ele chegava e dizia, boa noite, eu me chamo Poderoso e eu vim aqui para conversar com vocês. E quem costumava dialogar com o Poderoso era o Alberto. Aí o Alberto dizia, ô Poderoso, seja bem-vindo, tal. E conversava com ele. Quando o Alberto não estava, outros dialogavam com ele. Aí ele dizia, só o Poderoso, você não é poderoso nada. Você não tem poder de nada. Aí, cadê o rapaz que não conversa bem comigo não? Não conversa bem comigo não. Você não me respeita. Eu vou embora. Ele ia embora. Não quero ficar aqui. Então não respeita. Então a gente tem que respeitar a liderança dele. E eu respeito a sua liderança. Respeito a sua liderança. Bom? Uma forma de acolhimento a esse processo. Mas não pode ser com hipocrisia. Sim, você é muito poderoso. Você é um poder. Se for assim, também não funciona. Nem com hipocrisia e nem com ironia. Não pode ser assim. Tem que ser. Se eu acho que ele é uma liderança e eu quero respeitá-lo, que a gente respeite de maneira correta, como tem que ser. Tá bom? E sempre que possível levar para o lado pessoal. E o que aconteceu com você? Ele é líder, mas você pergunta para ele, e aí, como é que você está? Aí ele, não, porque eu sou líder. Você lidera tanta gente, puxa vida. E quanto tempo faz que você não reencarna? Como é que está a sua vida? É tempo que você não vê as pessoas? Porque você vai se fazendo amigo e faz a pergunta que tem que ser feita. E tem que tirar do impessoal para o pessoal, que é o que interessa nesse diálogo, né? Quando ele aparece, é possível que algo já esteja cansando. Aí você entra por aí. Se ele não sente cansaço, se ele não gostaria de descansar, se ele não sente necessidade de rever alguns pontos. Mas para isso você tem que respeitar a liderança dele, tá? Nunca ofenda os parceiros dele. Não desprestigie ele, não ofenda os parceiros dele também. Às vezes as pessoas ofendem os parceiros. Você tem um pessoal que veio aqui, e aí você nunca deve fazer esse tipo de fala, porque não ajuda no trabalho. E não desrespeite o grupo dele como um todo. Nunca diga, nossa, o pessoal que está aqui não vai conseguir nada conosco. Porque nós somos de Jesus, e aqui vocês não vão conseguir nada. Nem você, nem seu grupo, nem ninguém não consegue nada conosco. Nós somos, na verdade, extremamente poderosos, porque nós... Não faça isso, não ameaça, não se coloque como se fosse confrontação, tá bom? Quando, por algum motivo, ele disser assim, eu não sei nem por que eu estou aqui. Você não sabe por que você está aqui? Foi o seu amor que trouxe você. Uma pessoa que ama muito você, que trouxe você para conversar. Porque, às vezes, alguns líderes vêm com essa fala. Eu nem sei por que eu estou aqui, eu não queria estar aqui, não sei o que eu vim fazer. O que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Aí você usa. Foi o seu amor que trouxe você. Ama tanto você que quis que você viesse conversar com a gente. Sobre a questão do amor e do evangelho, que é aquela característica que estava lá fora, é muito importante que a gente não caia nas armadilhas filosóficas. Não discuta a filosofia com eles, porque você vai perder. E não debata. Não teme. Não queira vencer, não vá para esse lado. Use, na verdade, outro instrumento. Busque o eu dele. Converse com a pessoa dele, das dores dele.
Cuidado com os espíritos que tomam tempo na reunião. Chega lá e fica cozinhando galo, cozinhando galo, cozinhando galo, aí aquele negócio vai ficando 10, 15, 20 minutos, a entidade não vai embora e atrapalha a reunião todinho. Fique esperto com os que ficam enrolando para ir embora e que no fundo só estão querendo tomar seu tempo. Os que se repetem, e conta história e repete a mesma história e fica... Então, esses a gente tem que ficar atento, porque eles podem estar servindo a um outro interesse. Fingem de coitadinhos, mas no fundo são zombeteiros que estão ali tomando a reunião para si. Lembrando que uma frase numa conversa pode mudar o rumo da prosa, desde que você saiba levar esta conversa dentro de um específico interesse, o eu. Você tem que levar o cara para falar dele, que é para ele poder refletir, senão ele se blinda dentro de uma visão, eu sou isso, eu sou aquilo, cria um rótulo para ele e não acessa a sua própria história. Lembrando sempre que as nossas energias, quando falamos, têm muito mais poder do que as palavras em si. Então, quando falar, pense bem nas palavras que diz, coloque energia no que você fala. Esse é o sentido do amor que a gente precisa colocar no atendimento espiritual. Não pode ser um diálogo de lógica, tá bom? E uma coisa importante é a gente não constranger médium a dar comunicação. A gente tem que ter amor também com os nossos companheiros do grupo. Fulano, você não deu uma comunicação hoje, todo mundo já deu, só fulano que não deu. Eu já vi isso. Eu já vi. Nem foi o dialogador, foi o dirigente sentado na ponta da mesa. Fulano, nenhuma entidade ainda se manifestou por você hoje. Eu quero ter que dar conta do serviço dele, né? Porque ele não deu. Todo mundo já deu comunicação. Bora, vamos dar comunicação aí, só aquela entidade aí, vamos embora. Eu fiquei olhando e digo, isso acontece, então não se faz esse tipo de situação. Bom, sobre fé, que eu coloquei lá, conhecimento, amor, fé, conhecimento do evangelho. A fé, ela é muito importante para que a gente não se apavore com as coisas. A gente tem que crer na equipe espiritual, crer que tem o pessoal trabalhando. Eu, quando comecei no trabalho mediúnico, eu tinha um pavor de espírito que ameaçava a gente. Dizer assim, eu conheço cada um de vocês. Eu vou acabar com todos vocês. Eu sei que vocês moram. Eu vou destruir a vida. Eu entendi, matar meus filhos. Aí eu dizia assim, gente, eu não gosto de ir para reunião, porque eu fico com muito medo daquele negócio. Aquelas ameaças me deixam apavorado. Gente, eu precisei ficar feliz para poder entender que, na verdade, isso é uma bravata. Que não é exatamente isso, mas assim, as pessoas me dizem, rapaz, isso é conversa. As pessoas me diziam, eu ouvia, mas eu não me convencia. Eu achava que realmente ele ia produzir maldade na minha vida. Eu demorei muitos anos, meu Deus, para que eu conseguisse entender que não é assim, tá? Alguns deles vão dizer assim, eu vim porque eu quis. Aí você diz, não, você veio porque tem pessoas que amam muito você, que trouxeram você para cá. E os nossos mentores estão envolvidos nisso. Existe uma equipe aqui que está cuidando desse trabalho. Então, tem que ter isso muito claro, esta fé. Por quê? Porque ameaça no trabalho tem demais. A gente não pode se apavorar com isso. Eu demorei muitos anos para descobrir que essas ameaças não fazem sentido, porque no fundo, essas entidades estão em processo de sofrimento. E a estratégia de agredir é uma forma de se defender da sua própria dor. Então, quanto mais agride, mais você tem que ter piedade, mais tem que ter compaixão dessas entidades. E confiar na sua intuição, tá? Confiar na intuição. Eu estou nos meus últimos slides. Os maridos já estão lá fora, com o carro ligado. Para lá, para cá, para lá, para cá. Vamos lá.
Essa é a última parte do dialogador e depois tem um último slide. Sobre compaixão. Se não tiver compaixão, não pode fazer o trabalho. Que é a capacidade de se condoer da dor deles. Então, eu preciso ter um coração acolhedor. Quando uma entidade se manifesta, antes de eu me aproximar dela, eu tenho que pensar, é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão, eu vou acolher meu irmão, ela precisa de ajuda, é um espírito que está em padecimento. Por mais que ele seja agressivo, violento, não interessa. Eu tenho que ir com um coração acolhedor, né, Eunice? Eu tenho que ir com um coração de acolhimento. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir fazer o trabalho. Então, a gente procura fazer uma empatia com isso, e se não puder, pede ajuda do mentor. Uma entidade que está se manifestando, Senhor, me ajuda para que eu consiga atendê-la bem. Me ajuda, me inspira. Pedir para os mentores para me ajudarem, para que eu consiga entender a dor dele e poder dizer alguma coisa que seja consolador. Me ajuda, porque nessa hora é uma vida que está diante de você, que você vai poder de repente ajudar a uma transformação. E se você não conseguir, pede um sentimento de amor do outro, pede amor emprestado do mentor, para você ter mais compaixão dele. Não estou conseguindo ter compaixão? Me ajuda a ter amor por ele. Me ajuda para que essa entidade que está aí esbravejando, que ela... Eu lembro uma vez, numa reunião mediúnica, que se manifestou um cara que era abusador de crianças. Aí quem é que vai atender o cara? Quem vai atender tem que ter um olhar de misericórdia, porque se for para olhar, você é para você. Você merece mesmo, né? Esse processo de sofrimento está passando, está certo. É pouco para você. Então você tem que dizer, não estou conseguindo, então, Senhor, me enche de amor. Eu peço que a espiritualidade me enche de amor para que eu consiga olhar essa pessoa com um olhar diferente, tá? Então, isso aqui é importante para o trabalho, tá? Vê-los como se fossem crianças espirituais. E o cara está bravo, está reclamando, é uma criança revoltada. Você tem que ver como se fosse uma criança espiritual. Você vai acolher. Bom, às vezes nós recebemos líderes de falanges obsessoras que vêm com esse propósito de ameaçar e de fazer com que a gente sempre tenha medo mesmo. Quando isso acontecer, medite do quanto de sofrimento que ele tem e que a violência que ele expressa é resultado de uma dor que está por trás dessa violência. Mas todo mundo aqui conhece a história de Lampião, rei do cangaço. Lampião, antes de ser cangaceiro, passou por muito sofrimento. E foi o sofrimento que ele passou que fez ele romper e dizer, a partir de agora, quem vai fazer a maldade sou eu, já cansei de sofrer. Então, às vezes, por trás de uma violência, tem uma história de muita dor, tá? A gente precisa entender. Como diz Joana de Ângeles, a raiva oculta uma fragilidade. E a violência que alguém expressa é a face que ela tem, na verdade, de um sofrimento que ela tem. Ela sofre tanto que ela expressa a violência. Se eu não tiver essa leitura, eu não consigo atender essa entidade. Eu vou ficar com medo, eu vou ficar com raiva, tá? Então, existe muitas vezes obsessores que aparecem nas reuniões que não são obsessores das pessoas, são obsessores da causa. Eu não gosto do grupo, eu vou acabar com o grupo, vou destruir esse centro espírita, eu vou tocar fogo na casa de vocês. E não tem nada contra nós, ele tem contra a causa. Então, essas entidades que têm raiva da causa, esses que não gostam da causa, eles estão, às vezes, vivendo um processo de muita dor e as pessoas que eles perseguem estão escapando. Então, é a maneira que eles têm de reagir a um fenômeno que eles não conseguem fugir, que é o da mudança. A mudança vai ter que acontecer neles. Não, eu não quero mudar, então eu reajo com violência, porque eu não quero enfrentar a realidade de ter que voltar sobre meus próprios passos. Eu já fiz tanta besteira que se eu voltar eu vou sofrer. Então eu quero continuar fazendo maldade para que eu não tenha que enfrentar o retorno. Só que chega uma hora que ele não vai aguentar, tem que começar. Então a gente não teme essas pessoas, tá? Esses obsessores, e quando a gente lidar com as pessoas perdidas,
que a gente tenha muita misericórdia com aqueles que não sabem de nada. Completamente perdidos. Perdidos na droga, perdidos no vício, perdidos, não sabem nem o que é viver. Não falo os que estão alienados, os perdidos. Esse espírito não tem mais jeito. Não tem mais jeito, um espírito, às vezes uma entidade que é violenta, da guerra, não, tem que matar mesmo, eu sou do tráfico, não sei o quê. E você poder entender, coitado, vamos tentar acolher essa entidade, tá bom? Assim como também os escravocratas arrependidos. Tem que ter muita misericórdia para lidar com essas entidades. Tá bom? E para a gente terminar, já são 10 horas, preciso concluir o nosso estudo. Deixei um último slide para a gente conversar sobre uns pontos que são importantes que a gente não tratou, quero tratar agora. Primeiro deles não, esses pontos relevantes são durante a tarefa. Nunca comece falando, primeiro ouça a entidade, deixa ela falar, contar toda a sua história, até para você descobrir de que sexo que ele é, para você não errar no sexo. Diga, meu irmão, aí eu estava grávida. Deixa a entidade falar, para você poder ter a capacidade de entender qual é a história que está por trás, para você entender. Às vezes o médium ajuda, que o médium dá uma dica, ele fala, estou cansada, né? Aí você já entendeu quem é, mas ouça primeiro, nunca comece a entidade que se manifestou, meu irmão, seja bem-vindo aqui, porque deixa eu falar, para que você possa atender essa pessoa com mais empatia. Evite chamar o médium pelo nome. Você chama, desconecta. A menos que você queira que desconecte. Se você quiser que desconectar, eu digo assim, fulano, abre os olhos. Aí, facilita que desconecte. Mas se durante a comunicação você chamar o nome da pessoa, costumeiramente quebra a conexão, tá? Evitar fazer isso. Existe a figura do dialogador impedido. O que é um dialogador impedido? Você vai atender uma entidade que tem uma história que é a sua. Então, digamos que você sofreu abuso na infância. Aí uma entidade se manifesta, eu fui abusador. Aí o dialogador está indo, quando ele vê, alguém pode atender aqui? Porque ela não vai ter condição de atender. É um dialogador que se sentiu impedido pela história que ele traz. Ou às vezes, você vai conversar com a entidade. Você não quer falar contigo, rapaz? Tenho raiva de ti, eu queria acabar contigo, ele não me deixa. Aí ele diz, não, você vai falar comigo sim. Aí você diz, não, alguém atende aqui. É um inimigo seu, um obsessor seu que se manifestou na reunião. Se ele não quiser conversar com você, respeite o direito dele de ter raiva de você. E aí o dialogador que entra vai fazer essa ponte, vai falar, olha, veja o quanto ele tem mudado, observa o quanto ele tem se transformado, pense nisso também. Você também precisa de perdão. As grávidas, se não se sentirem mal no trabalho mediúnico, podem continuar. Tá certo? Grávidas não precisariam ficar afastadas se sentem bem. Se não se sentem bem, então que não venham. Doenças contagiosas, evidentemente, a gente não vai, né? Eu estou com uma Covid, mas eu vou lá. Está com uma doença contagiosa, não vai, tá bom? Sobre comunicações simultâneas. Comunicações simultâneas, que é mais de uma comunicação ao mesmo tempo no grupo. Isso tem muita polêmica no movimento espírita, mas na obra Desobsessão de André Luiz, ele comenta sobre a possibilidade de mais de uma comunicação ao mesmo tempo. Mais de uma. Ora. Se o grupo é pequeno, uma comunicação só, tudo bem. Se o grupo já é maior, dá para ter duas comunicações. Se é um grupo de educação da mediunidade, ou seja, o foco está no médium, dá para ter duas comunicações, que eu estou atendendo um aqui, estou atendendo outro lá. É possível fazer o atendimento simultâneo. Em grupos muito pequenos, ou grupos que precisam de toda a atenção para atender uma entidade, um grupo de desobsessão, talvez a gente tenha que restringir essa atividade, mas depende muito de cada caso. Mas a literatura espírita, ela não considera que ela não deva existir. Tá bom? Leitura de nomes em reuniões, já comentei, por que a gente lê. Lê para que o médium possa
sentir se tem alguma conexão com ele ou não. Importante ter um secretário da reunião, um cara que um médium não ostensivo. Ele fica anotando as comunicações. Não anota assim, aí a entidade falou isso, aí o doutor falou aquilo. Não é assim. Ele anota isso, ó, entidade atropelada. A entidade estava no hospital, perdida, só isso. Para que a gente anota isso? Para fazer a avaliação da reunião. Quando a reunião acaba, a gente senta para avaliar as entidades que se manifestaram, o que a gente aprendeu, o que a gente fala. O médico muitas vezes complementa algumas coisas que eu tenho na hora não pude falar, ou o doutrinador, o dialogador não alcançou, em que ele diz assim, não, aquela entidade, inclusive, ela estava do lado dela com uma criança, ela estava do lado dela. Ela se manifestou aqui. Então, assim, tem essas coisas todas que acontecem e nessa avaliação todo mundo aprende com esse trabalho. Eu fui claro? Acabou. São 10 horas. Ser espírita não é fácil nem difícil. É médium. É médium, Então, assim, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de estarmos aqui. Nos passou 5 minutos do horário. Eu precisava fechar esses conteúdos com vocês. Espero que tenha sido útil. Corri um pouco para poder a gente fechar os nossos conteúdos, mas a mensagem é essa. Estou deixando os slides aqui na casa, se alguém precisar pode pegar, tá bom? Fique à vontade para manusear esse material, explicar, mexer, arrumar, o que vocês querem fazer material. Estou deixando no PowerPoint, para vocês poderem mexer à vontade, trocar, inserir, tirar. Fiquem à vontade para fazer o que vocês acharem conveniente, tá bom? Então, agradeço a todos a atenção. E até uma próxima, se Deus assim